Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Sailors Podcast e hoje eu tenho a honra de receber aqui um cara que nada mais nada menos é o host do maior podcast de marketing digital da América Latina. Ele que já entrevistou mais de 400 experts do marketing digital, pessoas que não somente estão no digital, mas que faturaram mais de 1 milhão com o marketing digital. Ele que também é piloto por hobby de kart, um cara que nas pistas, para os amigos e para a mulher, ele é o melhor piloto do mundo e que hoje está aqui muito bem acompanhado com a sua esposa Amanda para participar desse super bate-papo com a gente. Então, com muitas palmas, Marcelo Gualberto, é um prazer receber você aqui, viu? Pô, que legal, cara. Tamo junto. Obrigado pelo convite e tô aqui pra bater um papo com a galera, bater um papo contigo e se divertir aqui junto. Show de bola, show de bola. Cara, quando a gente começou a trocar uma ideia antes de começar o podcast, já foi me dando uma certa agonia, porque o tanto de conteúdo que a gente conversou aqui, como o Perosa falou, se a gente tivesse iniciado só a gravação de áudio, já ia valer a conversa hoje. Mas eu queria saber um pouco mais sobre o Marcelo, que talvez a gente não vê no podcast do QIFI. Quem é o Marcelo? Como você chegou até o marketing digital? O que te levou realmente a sentar na cadeira que você senta hoje como host do podcast QIFI? Pode falar um pouquinho sobre você pra gente? Claro. Cara, que legal, porque primeiro, né, eu já gravei muitos episódios e eu vi centenas de histórias sendo contadas na minha frente e várias vezes eu me perguntei, cara, e se eu tivesse que contar a minha história, como é que seria, sabe? Então, essa é a primeira oportunidade que eu vou ter de contar a minha história, uma parte dela pelo menos, né? Mas com foco claro, né, de como é que eu cheguei onde eu tô hoje na QIFI executando essa atividade de host. Então, eu sou de Salvador, Bahia, cresci numa família de classe média, extremamente bem estruturada, meus pais são servidores públicos, tenho uma irmã mais jovem, então a gente cresceu naquela família bem tradicional, extremamente educados, tive acesso a tudo que eu precisava, nunca tive muita abundância, mas também nunca faltou nada, e eu acho que eu tive um privilégio muito grande, que meus pais vieram de uma realidade muito escassa na infância. Meus pais, cada um, acho que meu pai tem 8 irmãos, minha mãe tem 9, e dos dois lados da família, eles de certa forma são os mais bem-sucedidos, assim. Quando eu digo bem-sucedidos, de acordo com o que a sociedade vê como sucesso, né? Porque o sucesso é muito relativo, né? Mas eu digo em questões financeiras, educacionais, tanto meu pai quanto minha mãe foram dentro da família e se destacaram. Legal. Então eu cresci num bairro nobre de Salvador, que é o Caminho das Árvores e Apituba. Existe uma trinca de bairros lá em Salvador, que é o Itaigara, o Caminho das Árvores e Apituba, que são bairros nobres. Só que todos os finais de semana eu tava visitando meus avós, que são de favelas. Então, Cosme de Farias, por exemplo, a favela que dualidade. uma dualidade muito grande, né? Então, enquanto durante a semana eu tava num bairro nobre, eu tava tendo acesso a boas escolas, e os meus amigos, por eu estar em uma boa escola, eram filhos de pessoas de certa forma relevantes, ou se não relevantes, pessoas pelo menos tinham acessos que eu não tinha. Eu cresci sabendo o que era bom, o que é que eu gostava, mas todo final de semana eu via um pouco da realidade. E na Bahia a gente tem uma desigualdade social muito grande. Então você vê Os dois mundos, os dois né? mundos com muita clareza, sabe? Então acho que eu cresci com uma vantagem competitiva que era, cara, eu consigo enxergar bem o que está acontecendo aqui na nossa realidade, porque, por um lado, eu não cresci numa realidade escassa, que às vezes torna... É um desafio você conseguir quebrar aquele paradigma e ir para um próximo nível, mas também eu não cresci numa realidade extremamente abundante que faz você ficar meio distante da realidade, principalmente do Brasil, que não é de extrema abundância. Então meio que cresci nos dois lados. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe me conta, eu não lembro disso, ela falava que eu falava para ela, para meus pais, que eu queria morar nos Estados Unidos. E era meu sonho morar nos Estados Unidos. Eu acho que em parte, olhando para trás, porque... o meu melhor amigo, né, o Guilherme, o Gaga, a gente cresceu muito junto. Sabe aquele livro Pai Rico, Pai Pobre? Claro. Então, o pai do Gaga era como se fosse, entre aspas, né, meu pai rico. Porque não que ele me desse conselhos, nem nada do tipo, mas é porque dentro de casa tinha meu pai, que é uma pessoa extremamente bem-sucedida, mas por outro lado eu tinha o Gaga, que veio de uma família que tinha mais condições que a gente quando a gente era criança. Então, muitos acessos que eu tinha de coisas de alto padrão vinham através da família do Gaga, do Guilherme, né? Então, uma das coisas que ele tinha muito acesso e eu não tinha eram as viagens para os Estados Unidos. Então, uma vez por ano o Gaga viajava e ele voltava com videogame, e roupa, e chuteira, e coisa da Nike. E eu lá, eu sou de 94, né? Então ali em 2005, 2002, 2008, eu ficava tipo, meu Deus, tudo que eu quero é essa chuteira, é essa camisa. Ele mostrava os vídeos das montanhas russas e eu ficava louco para viver aquela experiência. E de tempo em tempo, tia Simone, né, a mãe do Guilherme, me chamava, Marcelinho, a gente vai viajar para os Estados Unidos esse final de ano, você não quer ir com a gente? Pergunta a sua mãe. Meu Deus.
E aí eu ia perguntar minha mãe, claro, né, a gente não tinha condição na época, e também, imagina, sei lá, início dos anos 2000, mandar seu filho pra outra família, até hoje é um desafio, imagina 20 anos atrás, praticamente. Com certeza. Então ela sempre falava, meu filho, não dá e tudo mais, quem sabe, próximo ano. E aí ficava nessa, e acabava que eu nunca viajava para os Estados Unidos. E aí acho que isso, junto com a cultura que a gente recebe dos filmes, das séries, hoje a gente come McDonald's, a gente usa Nike, é tudo dos Estados Unidos. Então acho que eu cresci num ambiente muito americanizado e meu sonho era morar nos Estados Unidos. Sempre fui um aluno mediano, no meu último ano de escola, só que eu nunca dei trabalho para meus pais, mas no meu terceiro ano foi aquele ano que a gente começa a sair, ir pra festinha, vai pra lá, vai pra cá, e foi quando eu comecei a aproveitar a vida mais, assim, porque eu cresci numa família bem rígida, então é tudo muito regrado lá em casa. Aí esse foi o primeiro ano que eu meio que, tipo assim, não vou dizer que eu aloprei, mas meio que comecei a curtir a vida. Você deu uma saidinha. Uma relaxada. E aí esse foi um ano muito difícil, cara, porque eu fiquei de recuperação em 7 matérias. Eita. O que pra meus pais foi, tipo assim, foi o maior desaforo da vida. E eu vou dizer pra você que foi um dos momentos mais tristes também da minha vida, porque a última coisa que eu queria era desapontar meus pais. Então, eu passei na recuperação, finalizei meu ensino médio, mas eu fiquei muito, muito triste de desapontar eles. E aí, saindo dali, eu entrei na faculdade, na época a faculdade de Direito, e ali eu falei, cara, eu preciso fazer acontecer agora. Pais. Porque, exatamente, eu preciso dar orgulho pros meus pais, porque o que eu acabei de fazer não tem nada a ver com toda a minha vida. Eu sempre fui um filho muito querido, muito educado. Sabe aqueles meninos que o pessoal chega assim, nossa, seu filho é tão educadinho, ele se comporta tão bem. Eu era esse menino, até o meu terceiro ano. Eu não era rebelde, mas minhas notas estavam terríveis. Então, quando eu fui pra faculdade de Direito, a Universidade Católica de Salvador, eu tava all in. Eu tava, cara, agora eu vou com tudo. Tipo, eu preciso estudar. Tudo que eu não estudei, eu vou estudar agora. E aí foi a primeira vez que eu me dediquei com muito afinco nos estudos. A ponto de que logo no meu primeiro semestre eu fiquei em top 10 da universidade, de score. Da universidade inteira, um dos maiores scores da universidade. Nesse momento, virou uma chavinha em minha cabeça, porque eu comecei a ver que era possível. Tipo assim, eu também posso ser um pouco além. Eu também posso ser especial. Porque até então eu era um cara muito mediano em tudo que eu fazia. Tu encontrou um potencial em você que você não tinha visto ainda. Porque no máximo, eu quer que eu me destacava um pouco jogando futebol. Mas tirando isso, era sempre mediano. Assim, nem fede nem cheira. Toquei, não dava trabalho, mas também não, sabe? Padrão. Aí quando eu saí do ensino médio, foi aquele momento em que a gente para de seguir, né, um caminho que entregam pra gente e a gente tem um pouco de autonomia na vida, né? Aí duas coisas aconteceram. A primeira coisa é que eu era um cara que meus pais, eles se comunicam muito bem. Então, eu sempre cresci com bons exemplos de comunicação, mas eu sempre fui um pouco mais quieto, assim, sabe? Eu só era mais... Mas eles eram da área da comunicação? Não são da área da comunicação, mas são muito letrados. São pessoas que se comunicam naturalmente bem pelas experiências que tiveram durante a vida, precisaram crescer, precisaram vender suas ideias. Se comunicam bem. Eu tive bons exemplos dentro de casa, mas eu nunca fui um exímio comunicador ou super extrovertido, a não ser que eu estivesse num grupo muito, assim, confortável. Só que no meu terceiro ano, foi essa época que a gente começou a sair pra ir pra festinha e tudo mais, e eu tinha um problema, cara, que eu não conseguia ficar com meninas. Tinha muito desafio de me comunicar com as meninas, e me comunicar a ponto de dar um beijinho, enquanto os meus amigos, cara, os caras de Salvador ali. Tava rápido ali. Os caras tava veloz, tava Ayrton Senna. Aí eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Aí na época, eu tenho um amigo, o Alex, ele foi fazer um intercâmbio na Holanda. Ele era um bem nerdinho, assim. Quando ele voltou transformado, cara. Você ficou, opa, ele Holanda. voltou, tipo assim, o cara voltou solto, tapa fácil. Eu falei, Alex, o que aconteceu, sabe? O que rolou nesse meio tempo aí que você voltou esse um ano tão diferente? Ele falou, cara, eu fui apresentado um livro que se chama O Jogo, a Bíblia da Sedução. E esse livro, ele ensina, foi um cara que fez uma pesquisa na década de 90, onde ele mapeou todos os processos necessários para você conseguir conhecer uma mulher e ficar com essa mulher. Aí ele fez uma pesquisa de anos e anos e no final ele compilou tudo nesse livro aqui. É o livro de um aluno dele, inclusive. É o Neil Strauss. Aí eu falei, mano, eu quero esse livro agora. Aí eu peguei esse livro, né, ele me emprestou o livro dele, eu li esse livro e realmente esse livro é um livro meio metódico, mas ele tem um método que funciona. Funciona mais ali, né, anos 2000, Estados Unidos, mas você consegue adaptar para a realidade do Brasil. Então ali também, acho que é por isso que eu me perdi um pouco também nas festinhas, porque eu comecei a me relacionar melhor com mulheres, comecei a conversar, ficar mais solto. Só que acabou que eu fui desenvolvendo uma habilidade social, e quando eu cheguei na faculdade de Direito, isso era muito importante, porque faculdade de Direito são excelentes comunicadores, argumentativa. E aí, junto com essa habilidade social que eu tinha acabado de descobrir, eu comecei a estudar muito e tirei ótimas notas. Aí foi o momento da minha vida que eu falei, cara, eu tô no topo. Isso você tava no segundo semestre? Agora, primeiro pro segundo semestre da faculdade de Direito. Então eu já tava começando a me comunicar bem. E agora eu tava numa faculdade que eu tava encontrando um potencial em mim.
Aí eu comecei a pensar, cara, agora eu tô no topo, minha vida agora virou o jogo, vou ficar milionário, vou ficar isso, aquilo, tudo mais. Só que quando eu entrei na faculdade de Direito, eu adorava Direito, porque eu entendi que não era o estudo das leis, mas sim o estudo da sociedade, como é que ela funciona, pra onde é que vai, pra onde não vai. Mas assim que chegou ali pelo segundo semestre, eu pensei assim, cara, meu objetivo mesmo é ficar milionário. E acho que pra eu ficar milionário fazendo isso aqui, eu teria de provavelmente ser empresário. Empresário do direito. Eu precisaria abrir um escritório de advocacia. E não ser servidor público ou prestar serviço pra alguém. E se eu parar pra pensar, essa é uma timeline muito grande. Né? Daqui que eu me forme 5 anos, pra depois abrir meu escritório, tirar o AB, abrir um escritório, ter meus clientes, são 10 anos pra eu ficar milionário. E assim, 10 anos se passaram já, né? De lá pra cá. E hoje, né, olhando pra trás, passa muito rápido. Mas lá atrás, você com 18 anos, você tá pensando, cara, não vou esperar 10 anos. Não vou esperar 10 anos pra ficar milionário. Aí eu comecei a pensar, eu preciso fazer outra coisa. Eu preciso ir pra outro canto. E aí, nessa mesma época, eu tinha um amigo, o Gonçalo. Eu só tô pensando nos seus pais, na hora que souberam que você ia trancar a faculdade. Minha cabeça já tá nisso. Não, foi desafiador, cara. Vou falar um pouco mais sobre isso. Tinha esse amigo Gonçalo que ele tava fazendo faculdade nos Estados Unidos e ele era estudante atleta. Então ele jogava futebol, ele conseguiu uma bolsa por jogar futebol. E aí ele fazia a faculdade de Business and Management, que é tipo administração de negócios, e ele ganhou uma bolsa porque ele era jogador de futebol lá. Aí eu falei, mano, é isso. Eu joguei futebol a minha vida toda, vou fazer faculdade nos Estados Unidos porque eu sempre quis ir para os Estados Unidos e agora eu finalmente tenho uma oportunidade. Aí eu falei com ele, Batata é o apelido dele, né? Falei, Batata, como é que você fez esse processo aí? Aí ele me explicou como é que funcionava o processo e disse assim o caminho das pedras. Na época era um processo relativamente complexo, principalmente porque de 10 anos pra cá, a gente tá em 2024, você foi em 2014, já mudou muita coisa com a internet, sabe? Em 2014 era troca de e-mail lento, preencher formulário grosso. Hoje é tudo muito veloz, assim, né? Mas enfim, né, ele me mostrou um processo, eu chamei meu pai, eu falei, pai, olha isso aqui. Existe essa possibilidade de fazer faculdade lá fora, tudo mais. E ele achou interessante, mas era uma realidade extremamente distante da minha família, porque era caro, era custoso, tem que falar inglês, eu tinha um inglês mediano, assim, me virava, aquele inglês de verb to be da escola, sabe? Inicial. Então era uma coisa muito distante da minha realidade. Só que eu fiquei obcecado naquilo. Falei, cara, é isso. Essa aqui é a minha chance, porque no fundo, eu amei fazer direito, tô amando, mas não é isso que eu quero pra minha vida. Mas eu posso ir pros Estados Unidos e lá, uma vez que eu chegar lá, o jogo virou. Aquilo vislumbrou pra você. Pra mim aquilo ali era, tipo assim, era a única coisa. Aí eu conversei com meu pai, ele não tava acreditando muito naquela ideia, também aquela coisa de, pô, meu filho nunca saiu de casa, nada, vai ir lá pra outro continente, como é que vai funcionar isso? Aí meio que essa ideia ficou meio assim, não acho que não é o momento, quem sabe lá na frente, vamos focar no que você tá fazendo, e aí seguimos. Só que eu continuei pesquisando muito até que eu encontrei uma oportunidade. Qual era essa oportunidade? Eu falei, pai, eu quero fazer um curso de inglês, esse meu amigo morava no Texas, né? E eu encontrei uma escola no Texas de inglês, e aí você me paga um curso de inglês, que na época eu tenho que confessar que eu não lembro se era de 1 ou 3 meses, mas acho que era 3 meses. E nesse meio tempo, qual era o meu plano? Né? Nesse meio tempo, eu fico indo na Universidade do Gonçalo pra tentar treinar com eles. E se minha cabeça era assim, se o treinador me ver jogar, pronto, ele vai me chamar. Sendo que eu nem era bom o suficiente pra esse nível, assim. Mas você tava confiante. Confiante, assim. Eu sabia que pra o nível dos Estados Unidos eu jogava bem, mas eu sabia que ele tava numa universidade de ponta também, que exigia bastante. Eu falei, cara, é a única universidade que eu conheço, eu vou chegar lá, fazer o curso de inglês, vou entrar num treino, ele vai gostar e vai me convidar, vai me oferecer uma bolsa e eu vou morar lá. Aí falei com meu pai do curso de inglês. Né? Falei, pai, eu quero fazer um curso de inglês, é importante, preciso aprender inglês e tal. Aí essa ideia ele comprou. Ele falou, cara, 3 meses, né? 1 mês você vai e volta, é mais barato, não é uma universidade, 4 anos. Aí vai pra estudar, pra estudar, né? Essa era a minha narrativa. A Copa já tava, exatamente, estrategista. Aí ele pegou e falou assim, olha, se você quer fazer isso, então vá procurar e me dê aí um briefing, né? Vá ver os lugares que tem pra vender intercâmbio e você me traz pra gente analisar. Aí eu fui em várias agências de intercâmbio, no final fiquei com uma agência de intercâmbio, inclusive até hoje lembro do nome da moça que me atendeu, Sabrina. Olha como as coisas marcam, né? Realizou teu sonho. Realizou meu sonho, ela, cara. Não sei se ela vai ver esse podcast, né? Mas Sabrina, você mudou minha vida, cara. E aí eu fui lá, a Sabrina me vendeu a ideia dos 3 meses de intercâmbio no Texas, tava tudo certo. Aí falei com meu pai, ele comprou essa ideia, eu ia trancar a faculdade de Direito. Tava tudo certo, já previa, tudo certo entre aspas, tipo assim, meu pai ia pagar o intercâmbio, tava tudo resolvido. Meu pai me deu o cartão dele, cartão cinza, cara, da Visa também. Algumas coisas estão na minha cabeça até hoje, esse foi um momento que mudou minha vida. Fui lá pagar o intercâmbio, eu chego lá e falo, Marcelo, tem uma possibilidade aqui pra você. Vai fazer o quê? Falei, olha, tem esse programa aqui que é o IDEA, International Doorway to Education and Athletics. Eu falei, cara,
Legal. Legal, não sei o que é Transmite isso. agora, traduz. Ela falou, então, isso aqui é um programa que você vai viajar para os Estados Unidos, você vai passar 12 dias lá na Flórida num tryout. Então vão ter adolescentes e jovens adultos do mundo inteiro em uma competição de futebol, basquete, tênis e golfe. E as pessoas que se destacarem nessa competição vão ser chamadas pelos treinadores, porque vai ter treinador dos Estados Unidos inteiro acompanhando essa competição. Que loucura. Aí eu falei, meu Deus, como assim? É isso, é minha chance. Aí, quanto é que custa? Quando é que vai ser? Ela falou, vai ser tal data, daqui a 1 ano, ou seja, tem 1 ano pra me preparar. E o valor é o mesmo, praticamente, do intercâmbio de 3 meses. É isso. Aí eu falei, cara, é isso. Só que o que eu não tinha pensado, né? Quando eu fosse falar pro meu pai, a primeira objeção que ele ia ter, e foi a primeira objeção que ele teve, tá, você vai ficar 12 dias lá e vai voltar com o quê? Porque quando você for fazer o curso de inglês, você vai voltar falando inglês, parcialmente no mínimo, e com um certificado que você vai usar pra sua profissão aqui. Mas e se você for lá, você ficou 12 dias, você não jogou muito bem, voltou, acabou. Aí investiu uma grana, porque intercâmbio não é barato, pra nada, pra você ter uma experiência cultural, então não vale, não faz sentido. Cheguei lá, né, apresentei essa ideia pro meu pai e foi exatamente isso que aconteceu. Ele falou, não faz sentido. Eu falei, mas pai, é isso aqui que eu quero pra mim, eu preciso disso, tá? Aí um conflito, até que ele pegou e falou assim, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Se é isso que você quer, então vá lá, o valor Parece é que o pai mesmo. é tudo igual, né? Mas depois... padrão, né? Mas depois também não venha reclamar. É a escolha que você fez. Eu falei, então beleza. Então posso? Pode. Aí eu fui lá, corajoso, falei, é isso que eu quero, Sabrina. Aí peguei, né? A gente fez o pagamento, me preparei todo. Aí o que aconteceu nesse meio tempo, né? Eu tava fazendo faculdade de Direito, só que na minha cabeça eu falei, cara, eu passei já. Eu vou pra lá, eu vou brilhar, Neymar. Já fui, era época de Tiaguinho. Caraca, moleque. Pagodinho, é Brazuca, venci. Bahia venceu, cara, já foi, esqueça tudo. Larguei a faculdade de Direito, falei, pai, eu vou trancar a faculdade de Direito porque eu não vou voltar. Eu vou fazer 4 anos de faculdade, eu vou ser selecionado e eu vou fazer faculdade lá. Então não tem por que a gente ficar pagando. O que é que eu vou fazer? Nesse meio tempo eu vou arranjar um trabalho. Então arranjei um trabalho pra pelo menos ajudar nas despesas do intercâmbio. Então eu fui, arranjei um trabalho e fiquei esses 8 meses me preparando pra viagem. Então eu fiquei me preparando tanto aprendendo inglês quanto futebol. Fisicamente. Então a gente pagou um treinador físico, né? Treinava quase todo dia, 5 da manhã na praia. Era muito puxado, assim, de, tipo, vomitar, sabe? Teto preto, foi bem desafiador. E rock balboa, assim, do futebol. Nossa, rock balboa, cara. Nossa, dava 4h50 o disparador tocava, eu tava tipo assim... Uns 4h50 da manhã. Estados Unidos, 4 anos. Mas é assim, tinha um propósito muito claro. Tava eu, o Gaga, nesse processo, e o primo dele, o Bill, o Júnior. Bora, Bill. Bora, Bill. Vamos nós 3, né, cara? E tinha outro amigo também, o Biel, né? Que tem uma história super relevante sobre ele que a gente deve falar daqui a pouco também. Fiquei esses 8 meses no meu primeiro emprego, que era um emprego numa loja de que eu vendia acessórios de iPhone, e nesse meio tempo me preparando. Quando chegou a data, fui para os Estados Unidos, para a Flórida, passei 12 dias numa cidade chamada Daytona Beach, que é assim, uma das cidades que eu mais tenho carinho hoje. Passei esses 12 dias, joguei, assim, não foi tudo que eu podia dar, mas joguei bem. Jogou bem. Era uma pressão muito alta, que é do nada, cara. Assim, Salvador o mundo tem inteiro querendo essa vaga, o né? mundo inteiro, cara. E assim, Salvador é uma cidade super miscigenada, tem um turismo muito forte, só que não é que você tá vendo estrangeiro todo dia, na verdade é só carnaval, às vezes final do ano, assim, você vê um argentino, não é tão comum quanto, por exemplo, às vezes eu vejo aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, você vê muito latino, estrangeiro. Lá em Salvador não é tão comum, é mais um carnaval. Quando eu piso na Flórida, cara, tinha de tudo, tinha espanhol, alemão, colombiano, africano, japonês, então foi uma pressão grande. E era 12 dias, eu fiquei hospedado na faculdade, né? Era Embry-Riddle University, que é uma universidade da aeronáutica lá nos Estados Unidos. Muito linda. Tipo, coisa de filme. De filme, total. Pra mim, eu tava, tipo, já viu Zoey 101? Não. Era uma série que tinha na acho que era Nickelodeon, que acontecia em um campus de high school. Eu só imaginei o Maverick, aquela cena dos caras estudando, avião passando. E o pior é que tinha uns aviões, tipo, uma barra de ferro e um avião pendurado, assim, sabe? No meio da faculdade, uns caças. Era incrível. Que legal. Era o sonho americano, cara. Eu falei, meu Deus, olha o que eu tô vivendo aqui, sabe? Toda aquela experiência surreal. Passei esses 12 dias, joguei tudo que dava, voltei pro Brasil. E aí agora você fica 30 dias esperando a proposta. Será que vai chegar uma proposta? Meu Deus do céu. Cara, todos aqueles 30 dias foram difíceis, tá? Porque eu acho que ia tomar alguma coisa pra dormir esses 30 dias seguidos, cara. Dificílimo, tá cara. Louco. Muito nervosismo, assim. Será que tudo aquilo que todos esses 8 meses, aqueles 12 dias vai valer a pena?
Acabou que no final eu recebi 17 propostas das universidades, cara. Então foram muitos times. 17 propostas, cara. O que pra mim foi surreal. Meus pais foi tipo assim. Que legal, pô. Fogos. Eu tava imaginando uma história completamente diferente. Pô, fui lá e deu tudo errado, tá ligado? Aí eu tive que voltar, meu pai me colocou pra fora de casa. Falei, agora eu vou pro marketing digital ganhar vida. Cara, que massa, velho. Parabéns. Obrigado, cara. Parabéns. Foram muitas propostas, porque a proposta. Uma coisa que eu não contei, lá, a gente não só jogou futebol, a gente fez vários testes, como se fosse um Enem americano, assim, das suas devidas proporções, pra testar aptidões como um todo. Então, matemática, história, geografia, inglês. Então, era uma combinação das suas notas com o esporte. Aí, baseado nisso, as universidades te dão uma bolsa. Então, teve universidade que me deu 30% de bolsa, teve universidade que me deu 50% de bolsa. Então, são casos e casos. A minha universidade foi cerca de 70% de bolsa. Só que 70% de bolsa... Ainda é muito dinheiro. Ainda é uma grana, era coisa de mais... O que tinha de pagar era mais de 100 mil reais por ano. Nossa. O que dá... Na época, né? Lá em 2014, era uma grana, amigo, sabe? Dinheiro. E o dólar tava... Na época que eu fui, ele tinha batido o que na época era máximo histórico. Era R$4,25 o dólar. O que pra gente era, tipo, surreal. Hoje já passou um pouco, não tá mais normal. Mas se a gente for olhar uma timeline do dólar... Até porque pouco tempo atrás era R$2. É isso. Quando ele foi instalado o plano real, ali acho que 94, mais ou menos, era 1 para 1. Então em 20 anos a gente perdeu 5 vezes o valor do mercado. É muita coisa. Aí o que aconteceu, né? Agora estamos batendo 6, né? Mais um marco histórico. Histórico e reverso. Negativo. E aí, viajei para os Estados Unidos. Na verdade, né? Fiz todo esse processo, escolhemos a universidade que estava de acordo com nossas qual foi a finanças. reação do teu pai, pô? Porque você me meteu louco. Tu saiu de uma faculdade de Direito, que tava tudo certo, você falou que ia pros Estados Unidos, tu ficou 1 ano estudando, trancou a faculdade pra passar escolheu o caminho mais difícil, né? Que ao invés de você pegar o intercâmbio de 3 meses e estudar, não. Você pegou e foi pra um preparatório, né? Assim, foi fazer um teste, e daí tu voltar com 17 cartas positivas, cara. Como que foi a reação do teu pai? Esse foi um momento bem especial, porque acho que meus pais viram que aquele esforço estava sendo pago, né? E o esforço não é só o esforço dos 8 meses de preparação, mas é toda uma construção, desde a minha infância, me preparando para ser um filho que ia dar resultado, que teve acesso a boas escolas, educado, que teve acesso ao esporte. Então não foi só há 12 meses para trás, foram 20 anos para trás de uma construção, tipo assim, pô, meu filho... Dentro das devidas proporções, ele venceu, sabe? Ele vai realizar o sonho que ele conta pra gente há tantos anos. Teu primeiro sucesso. Meu primeiro grande sucesso, com certeza, foi esse aí. E aí, ficamos nos preparando, né? Porque na universidade, pra você fazer faculdade nos Estados Unidos, você só pode viajar em 2 datas, né? Então, ou é no início do ano letivo, que é lá em agosto, ou no meio do ano letivo, que é em janeiro pra eles, né? Então, eu ia viajar em agosto, eu recebi as propostas início do ano, talvez, já tinha passado a janela de eu viajar. Então, eu fiquei mais alguns meses... Depois que eu voltei pro Brasil, me preparando agora para ir lá para os Estados Unidos. Por quê? Depois que para você receber a proposta, você tem que fazer várias provas. Né? Depois que você recebe a proposta, eles te enviam outras coisas para você resolver. Então, eles querem saber mais informações sobre você. A universidade americana, ela é muito mais empática do que a universidade brasileira. Não sabia. Então, a universidade brasileira, você faz uma prova, tipo a pública, né, do Enem, ou a particular também você faz uma prova e você entra e acabou. Nos Estados Unidos, não, eles querem saber quem você é. Então, você tem que fazer uma redação, você tem que mostrar todo o seu histórico escolar, coisas que você já fez na sua vida, você já fez serviço comunitário, trabalhou em outras coisas. Então, ele quer saber quem é que ele está recebendo na universidade dele, porque... Uma vez que você se forma naquela universidade, você vira marketing para ela. Então, você vira o alumni. Então, Donald Trump, alumni da Wharton University. Então, eles querem garantir que as pessoas que estão entrando ali são pessoas que têm uma chance futura de gerar resultado em mídia para a universidade. Então, eu passei aquele período me preparando até chegar a data da viagem. Fui para os Estados Unidos, realizei meu sonho, né? Estou simplificando muito a história, mas fui para os Estados Unidos. Passei o meu primeiro ano lá nos Estados Unidos, fazendo faculdade de Business and Management, que é administração de empresas, e jogando como atleta da minha faculdade. Qual esporte? Futebol mesmo? Futebol. Legal. Jogava como meio campo lá. Tinha um técnico escocês horrível. Então era tipo assim, era um tipo de futebol que não tinha nada a ver com o nosso. Era muita bola longa, muito físico, truncar. Você dava uma pedalada, ele reclamava. Ele não gostava de brasileiro. Inclusive o nome dele era Neil Cockburn. E Cockburn é como se fosse pau queimado. Então, pros brasileiros, ele era o pau queimado. Lá vem o pau queimado, lá vem esse cara. Cara, era muito chato, cara. Era tipo assim... É difícil dizer que ele não entendia nada de futebol, mas eu acho que ele tinha uma compreensão escocesa de futebol. Diferente. Então, eu e os outros brasileiros, principalmente os latinos também que estávamos lá, sofremos muito nesse período. E era um preconceito ou não? Olha, talvez velado, sabe? Eu acho que o preconceito dele era mais voltado ao comportamental. Porque
Lá no nosso time, tinha tudo menos americano. Só tinham 2 americanos no time. Então a gente jogava com brasileiro, argentino, espanhol, alemão, francês. E era um nível relativamente alto de futebol, sabe? Pô, os espanhóis, cara, os espanhóis e os alemães são muito difíceis de jogar. Muito difíceis, assim. O alemão ele é extremamente tático, metódico. O espanhol ele é muito técnico, duro de jogar. Então o que a gente menos tinha contato ali era o americano. Só que o que é que ele gostava? Né? Que o espanhol ele levantava a cabeça e soltava. O alemão, ele era tático, ele respeitava o que o coach falava. Já o brasileiro, a gente levantava a cabeça, queria vir do lado, e ele odiava isso, sabe? Então eu acho que tinha, tipo assim, primeiro, ele não gostava do nosso estilo de jogo, mas eu também sinto que tinha um preconceito velado leve, assim, uma coisa meio... não falada, mas a gente sentia uma coisa... Às vezes, por exemplo, chegava um brasileiro, tinha um amigo, o Adriano, jogava muito, meio campo, jogava muito, muito, muito. O Adriano não tinha chance de jogar. E quando ele entrava, às vezes ele entrava pra jogar os últimos 10 minutos de jogo. E lá nos Estados Unidos, na liga universitária, se você for substituído, você pode voltar. Então, às vezes o Adriano ele entrava pros últimos 10 minutos, dava 5 minutos de jogo. Se ele desse um passo errado, o coach tirava. Então a gente ficava meio tipo, cara, não tem necessidade, sabe? Então eu sentia que talvez existisse um preconceitozinho velado, mas não era nada escandaloso, sabe? Passou, jogamos, universidade, tudo incrível, experiência surreal, coisa de filme mesmo, assim, vivi coisas muito incríveis lá, não só na universidade, mas algumas viagens, viajei pra Nova York, passei um tempo na Filadélfia, foi uma experiência surreal. Tudo que você sempre tinha sonhado. Cara, era meu sonho se materializando na minha frente, realmente, assim, era o ápice da minha vida até aquele momento. Um ano se passou e agora eram férias de final de ano, né? Que pra eles é em junho, mais ou menos. Voltei pro Brasil. Tipo assim, eu vou passar 2 meses aqui e já eu vou pro meu segundo ano nos Estados Unidos. Tava brilhando, tirava muita nota boa, era extremamente dedicado. Quando eu chego no Brasil, meus pais me chamam pra conversar no quarto e falam, meu filho, olha só, você não vai poder voltar esse semestre pros Estados Unidos. Porque a gente precisa se reorganizar financeiramente. E esse período que você ficou lá, querendo ou não, foi desafiador pra gente. Então, tipo, meus pais, eu tenho um desejo de honrar meus pais, assim, de uma forma muito grandiosa, porque eles deram tudo pra mim e pra minha irmã. Então eu cresci com meu pai falando que o sonho dele era comprar uma Hilux, e eu sei que ele abriu mão da Hilux pra pagar o meu intercâmbio. Ele tava perto de comprar uma Hilux, mas ele escolheu o meu futuro, o meu sucesso, e até hoje ele não comprou essa Hilux. Então um dos meus objetivos, por exemplo, é dar um Hilux pro meu pai. E vai ter gente da constelação familiar que vai dizer que não, mas o seu papel não é ser o seu pai, mas eu tenho uma dívida de gratidão pros meus pais. Né? Honra é honra. É, exatamente. Então, um dos meus desejos é poder entregar tudo de volta pra eles, porque eu sei o quanto eles abriram mão pra possibilitar, pra eu viver o que eu tô vivendo hoje, pra minha irmã viver o que ela tá vivendo hoje. Então, eu sou muito grato a eles. Então, quando eles voltaram, eu voltei, eles sentaram, dia fatídico na cama, assim, eles me contaram e meu mundo desabou, porque todo o meu planejamento de vida tava acontecendo e eu ia ficar no mínimo 4 anos nos Estados Unidos. Minha intenção era morar lá. Aí eles falaram, olha, o que é que a gente pode fazer? Vamos tentar ficar um semestre aqui pra gente recapitalizar, e nesse meio tempo, você continua fazendo a faculdade de administração, faz uma faculdade particular mesmo, só pra você não ficar parado, e vai que você consegue aproveitar um crédito lá fora, valida um crédito, já encurta o processo pra não ficar tão caro. Ela falou, então é isso, vou ficar aqui um semestre, vou fazer uma faculdade aqui no Brasil, particular, porque pelo menos eu não fico parado como meus pais querem, mas vai que eu consigo tirar 1 ou 2 matérias lá, sabe? Olhando hoje é fácil, né? Mas eu imagino que deve ter sido isso pra você na época. Ter que tomar uma decisão como essa. Ter que tomar não, né? Você tem que aceitar essa situação, né? Porque não foi uma decisão que você tomou. Foi uma situação que você aceitou e teve que passar. Tive de passar, não tinha o que fazer. E com o conhecimento de hoje, eu teria feito muitas coisas diferentes, claro. Mas na época eu não sabia o que fazer, então eu falei, é isso, vamos fazer isso. Aí eu apliquei para o vestibular, de uma das melhores faculdades particulares que tem em Salvador, uma faculdade bem grande. E por alguma razão eu fui o top do vestibular, cara. Aí quando eu fui o top do vestibular, a faculdade entrou em contato comigo e falou, olha, como você foi o top do vestibular, você vai receber 100% de bolsa. Nossa. Então eu entrei na faculdade com 100% de bolsa. Aí a gente saiu de pagar mais de 10 mil por mês, praticamente, uma faculdade de medicina lá fora, com outros custos também, né, além da tuition, né, que é a mensalidade, para estudar de graça administração também. Aí comecei a fazer faculdade aqui naquela mentalidade, né, daqui a 6 meses eu tô de volta lá na Flórida. Né? Comecei a fazer faculdade, e o que aconteceu? Uma vez que eu voltei dos Estados Unidos, eu já era outra pessoa, sabe? A pessoa que vai não é a pessoa que volta do intercâmbio. Quem já conhece alguém que fez o intercâmbio, deixa nos comentários se você já conheceu alguém que fez o intercâmbio.
Não importa se a pessoa vai passar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 4 anos, a pessoa que vai não é a pessoa que volta. Porque as experiências que ela acaba lidando são muito fora da realidade que ela está tendo aqui. Ela acaba descobrindo uma outra personalidade, principalmente quando você aprende outro idioma. Porque quando, por exemplo, a gente cresceu falando português, então toda a nossa autoimagem é baseada nas experiências que a gente teve. Quando você fala um novo idioma, essa autoimagem ela se dissolve, porque quando você se ouve, você não se reconhece. Então você tem a oportunidade de construir, entre aspas, uma nova personalidade. Inconscientemente. Então a pessoa que volta, ela tem partes do que ela era, sabe? Mas ela volta muito diferente. Então quando eu voltei, eu tava muito pra frente. Eu tava extremamente confiante, que eu falei, cara, moro nos Estados Unidos, eu tô inglês fluente, faço faculdade de negócios, eu tô na frente de todos os meus amigos, entre aspas, sabe? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acelerar. O que é que eu quero fazer agora? Eu vou logo abrir um negócio. Eu quero fazer dinheiro, sabe? Eu quero garantir que eu vou voltar pros Estados Unidos. Aí comecei a procurar oportunidades de trabalhar, de fazer business. Nesse meio tempo, lembra que eu falei que teve 4 amigos que estavam comigo? Era eu, o Gaga, o Bill e o Biel. O Biel também foi para os Estados Unidos. Ele foi um dos que conseguiu viajar nessa época e ele foi para o mesmo período que eu fui. E quando ele voltou, eu e o Biel, a gente tem uma história que se conecta em vários pontos. Quando eu fui, ele foi. Quando eu voltei, ele voltou. E aconteceu a mesma coisa. Ele não conseguiu, os pais dele também não conseguiram pagar o intercâmbio dele. Então ele teve de ficar no Brasil. Só que o Biel, ele morava na Filadélfia. E lá ele conheceu 2 amigos, que é o Diogo e o Pedro. O Pedro é de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. E o Diogo é de Coimbra, Portugal. Eles se juntaram lá e abriram uma empresa de intercâmbio. O que eles perceberam? Cara, o intercâmbio é muito caro. Mas agora que a gente já fez esse processo, a gente vê que não precisava ter pago tanto. Então vamos criar a nossa empresa e baratear esse processo. Eles criaram essa empresa chamada Dream Big, né? Sonho Grande. E assim que terminou o intercâmbio, né, eles criaram, tipo assim, vamos supor, nesse período de 1 ano, quando tinha os 8 meses de intercâmbio, eles criaram, ficaram 4 meses desenvolvendo a empresa, mais ou menos, assim. Quando o Biel voltou, eles foram visitar o Biel lá em Salvador e eles me conheceram. E aí, dentro daquele grupo de amigos que a gente tinha, eu era o que tinha os maiores pontos de contato e rapport, né? Porque eu também morei nos Estados Unidos, também fiz faculdade, eu era atleta da faculdade. Então, esse grupo desses 4 se conectaram muito. A gente falou, cara, é como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Porque o Biel, o Pedro e o Diogo, eles moravam juntos. Eu conhecia só o Biel, mas quando os meninos me conheceram, foi tipo assim... Conectou. Amor à primeira vista. Falei, pô, os caras é meu brother de sempre. Aí a gente se conectou muito. Quando eles voltaram, né, pra faculdade, a empresa tava começando a tracionar. E eles falaram, cara, a gente precisa de mais pessoas pra trabalhar aqui junto com a gente. Por que não chama o Marcelinho? Aí o Biel falou comigo, falei, mano, agora. Vamos lá, eu queria um projeto pra tocar, uma empresa de intercâmbio, a galera jovem, Estados Unidos, é isso que eu quero. Quando a gente começou a tocar, eles falaram assim, não, mano, a gente não tem muito dinheiro agora, tem que ver como é que vai fazer, pagamento, o que é que você sente? Eu falei, mano, eu não quero que você me pague nada. Eu vou trabalhar até eu virar sócio dessa empresa. Aí botei isso na cabeça e falei, não, não precisa me pagar nada, eu vou trabalhar até virar sócio dessa empresa. E assim foi, comecei a trabalhar na Dream Big com o Biel, com os meninos, então os meninos tinham voltado para os Estados Unidos, o Diogo e o Pedro, e o Biel ficou em Salvador, então ficava eu e o Biel em Salvador e os meninos lá da Filadélfia, e a gente tocando ali a empresa. Até que chegou um ponto que, tipo assim, quando eu entrei, acabou que eu já tinha um conhecimento legal também, então eu estruturei alguns processos da empresa, preparei algumas coisas. Quanto tempo deu esse processo? Desde que até chegar a oportunidade de entrar na empresa? Isso. Cara, eu devia ter uns 3 meses que eu tinha voltado pro Brasil. 3 meses. Era pouca coisa. Foi rápido. Não tinha muita coisa, assim. Aí eu comecei a estruturar ali os processos, os meninos viram que tinha muito fit, assim, eu era bem veloz, estava muito animado. Não deu muito tempo, eles falaram, mano, acho que o mais inteligente é absorver você como sócio, ao invés de te pagar um prolabore e tudo mais. Eu falei, esse é o meu objetivo. Virei sócio da empresa Dream Big. E essa empresa a gente tocou por 6 anos, cara. 6 anos? Então ela foi a ponte pra eu chegar onde eu tô hoje. Essa foi construção longa. Então a gente começou a tocar a Dream Big. Inicialmente era só um projeto. Aí a gente falou, a gente precisa do CNPJ. Aí a gente abriu o CNPJ da Dream Big lá nos Estados Unidos. Por quê? O pai do Diogo, ele era, se eu não me engano, vice-presidente de implementação e tecnologia da Johnson & Johnson. Então, era um cara que tinha muito lastro. Então a gente falou, cara, vamos usar esse lastro pra tentar botar nossa empresa já nos Estados Unidos. Porque se a gente tiver uma empresa americana de intercâmbio no Brasil, brilhamos. Claro. Aí com o acesso do pai do Digas, né, a gente conseguiu uma assessoria, abrimos a nossa empresa lá nos Estados Unidos, a Dream Big primeiro foi de lá nos Estados Unidos, só que logo que a operação começou a girar, a gente viu que, tipo assim, cara, as questões fiscais e legais são muito complexas nos Estados Unidos.
Então a gente precisa de um CNPJ brasileiro, senão vai dar treta em algum momento. A gente abriu a empresa em Caxias do Sul. Então a gente tinha 2 CNPJs que funcionavam simultaneamente. Então, para alguns tipos de intercâmbio, a gente passava na empresa americana, para outros tipos, a gente passava na empresa brasileira de acordo com o que ficava melhor pra gente. Essa empresa durou 6 anos. A gente enviou uma quantidade muito, muito especial de jovens, mudamos a vida de vários jovens assim pelo Brasil. Abrimos parceria com escolas de inglês, especialmente, que a gente enviava para 3 tipos de intercâmbio. Curso de inglês, cursos profissionalizantes e faculdade. Sendo que a faculdade era sempre atrelada ao esporte para conseguir bolsa. E aí, para a escola de inglês, a gente conseguiu fazer parcerias com escolas nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Nova Zelândia, Vocês Austrália, criaram um negócio África do global. Sul. Do zero, cara. Assim, e um monte de jovens sem experiência, sabe? Tentando mesmo, aparecia a oportunidade, a gente ia, fazia call. Imagina, eu tinha 21 anos, fazendo call com os gerentes de não sei o que, de lá da Nova Zelândia, nem ideia. Que loucura, cara. Mas tava dando certo. E aí, olhando pra trás agora, que loucura. E junto com isso também, a gente tava lidando com os nossos clientes, né? Então, uma noite fatídica, a gente enviou um jovem, um Júnior, lá do Rio de Janeiro, que inclusive depois até me chamou pra ser padrinho do casamento dele. O Júnior foi para New Jersey, numa faculdade lá. Quando você vai para a faculdade, você chega e geralmente tem um transfer, né? Tem um carro te esperando lá. Só que como ele estudava na Community College, é um tipo de faculdade mais barata, quem ia buscar ele era o coach, era o treinador da faculdade. Então o treinador da faculdade se disponibilizou para ir buscar ele quando ele chegasse lá em New Jersey. É uma cultura completamente diferente, né, cara? Totalmente tem nada a ver diferente, com o Brasil. Nada a ver. Quando ele chegou lá, 2 da manhã, o coach não tava lá. Eu morava em Florianópolis nessa época. Aí ele falou com o pai dele, pai, o coach não tá aqui. Aí tá eu, 2 da manhã, dormindo, meu telefone toca e tá o pai do Júnior. Ô, Marcelo, meu filho chegou lá, não tem ninguém pra ir buscar ele. Eu, meu Deus do céu, aí liga a gente pra coach, tentando entender o que é que dava pra fazer, tentando pedir um Uber do Brasil, pra ver se o Uber aceitava lá nos Estados Unidos, sabe? Então, olhando pra trás, imagino, com 21 anos, com uma responsa gigantesca, assim, sabe? Isso me ajudou muito, ajudou os meninos também da Dream Big. Fomos escalando a empresa. Até que chegou a pandemia. Então, nesse meio tempo, tiveram várias coisas que aconteceram, na verdade, né? A gente começou ali, eu e o Biel, a gente estava em Salvador, aí depois a gente foi, os meninos se formaram nos Estados Unidos, a gente falou, cara, a gente precisa se juntar. Eles voltaram pro Brasil, o Diogo é português, né? Veio morar no Brasil, inclusive até hoje ele mora no Brasil. Fomos para São Paulo, que a gente falou, cara, São Paulo é o lugar para fazer negócio. Então, fomos para São Paulo, nossa empresa ficou hospedada ali no Google Campus, o campus da Google que fica atrás da Avenida Paulista. Legal. Trabalhamos lá por uns meses. Só que boa parte do nosso público era do Rio Grande do Sul. Principalmente porque o Pedro Regalim, ele tem um nome muito forte no Sul. Então, como o intercâmbio é muito de confiança, o pessoal queria olhar no olho do vendedor, saber. O pai quer saber quem é que tá enviando o filho dele para fora. Aí a gente falou, cara, os custos aqui em São Paulo estão muito caros. Por que a gente não vai pro Rio Grande do Sul? Aí fomos pro Rio Grande do Sul, saímos de São Paulo, ficamos alguns anos lá, abrimos uma agência física para receber os pais e tudo mais. Vivendo o sonho brasileiro, né, de empresário, porque, né, acabei pulando. Quando deu esse 1 ano, deu 6 meses, eu vi que ainda não tinha condição financeira de eu voltar. Eu falei, não, vou ficar mais 6 meses. Só que o tempo foi passando e a empresa foi girando. A empresa foi crescendo, as demandas foram aparecendo, até que chegou um ponto que eu falei, cara, eu não quero mais ser atleta, não quero mais jogar futebol. Quero ganhar dinheiro aqui. Quero ganhar dinheiro. Não quero voltar pra estudar também, assim. Talvez eu poderia até voltar para estudar, mas a minha bolsa, ela tá condicionada ao esporte. E uma coisa que as pessoas não pensam é que, assim, a gente vê o jogador de futebol ou qualquer atleta, a gente vê o palco. Mas a gente não sabe o que é que ele fez por trás para estar ali. Então, cara, enquanto eu treinava lá, tinha dia que eram 3 treinos no dia. O primeiro 5 da manhã. Teve treino de eu literalmente, praticamente desmaiar, sabe? Ficar teto preto, pedir ajuda para me segurar, vomitar. Treino muito, muito pesado de eu acordar e eu extremamente preparado fisicamente, eu precisar de 5 minutos para me mover. Tá? Abri o olho assim, tipo assim, muita dor extrema do corpo, sabe? Joelho, quadril, tudo. Então, tirar tempo pra me mover e 5h15 eu tinha que estar no campo pra ir treinar. Então, eu falei, E se não tivesse? Não, aí acabou, né? Perde sua bolsa, perde tudo. Então, eu falei, cara, eu não quero essa vida, sabe? Tipo, eu amo futebol, mas eu entendi que não é pra qualquer um. Então, eu falei, pô, eu vou voltar pros Estados Unidos, aí não vou jogar, tudo mais. Já tava aquele sonho começou a ficar distante. Como a empresa começou a tracionar, eu falei, acho que não dá mais pra voltar, vou ficar por aqui. Aí abandonei o sonho americano, já tinha vivido também ele. 6 anos se passaram, a gente foi pra São Paulo, voltamos pra Caxias do Sul, aí veio a pandemia. E na pandemia foi muito complexo pra gente, porque o nosso mercado é um mercado internacional. Pô, que recente isso, pô. 2021. A empresa começou em 2016, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 6 anos. 6 anos.
Aí as fronteiras fecharam. E quando a fronteira fecha para a agência de intercâmbio, já foi, né? Porque todos os intercâmbios foram cancelados. E aí imagina você, pai, que investiu 40 mil reais, o que é que você quer? Esse dinheiro de volta. Você quer seu dinheiro de volta. Valeu. E hoje eu trabalho com marketing digital e o reembolso do marketing digital é 197, é 97. O reembolso caro é 497. No intercâmbio não, é 20 mil, é 30 mil, 50 mil, é muito mais caro. Então a gente teve de começar a dar reembolso até um ponto que nosso capital financeiro foi todo embora, a gente teve de fechar a empresa porque não tinha mais condição. Então foi muito triste assim pra gente esse momento, mas eu tenho de confessar também que não é que tava tudo mil maravilhas, tava todo aquele desafio dos sócios, de lidar com os problemas, os desafios. Então aquele relacionamento já tava super desgastado também, já tava num momento assim que a gente tava cansado. Então foi uma bênção disfarçada, sabe? Só que em 2018, agora conectando, né, como é que cheguei na Kibify, em 2018 a gente viu a oportunidade de lançar produtos online. Que a gente falou, cara, a nossa agência é física, mas pra escala, a escala tá no digital. E aí a gente conheceu o Érico Rocha, que para o brasileiro ele é o pai do marketing digital. Né? Com certeza. Conheci, que eu digo não pessoalmente, né? Conheci online. Aí a gente estudou o Érico Rocha, a famosa fórmula de lançamento. Ele falou, cara, vamos aplicar isso na nossa empresa? Então ali a gente começou um braço de vendas online para intercâmbio. Só que a gente não teve muito sucesso porque vender online já não é fácil. E vender intercâmbio online é muito difícil. Porque imagina, você pai, aí você vê um anúncio, envie seu filho para estudar nos Estados Unidos, você fala, mano... Aí não é assim que funciona. A taxa de curioso devia ser altíssima. Taxa de curioso nossa, a taxa de curioso era altíssima, mas a qualidade do nosso lead, né, o nosso cliente ideal era péssima. Até porque a gente não entendia muito de público, a gente anunciava mais para o jovem do que para o pai. E no final das contas, é o pai que compra, né? Apesar que o jovem vende a ideia. Então hoje talvez eu faria 2 campanhas separadas, uma para o jovem e uma para o pai, para o jovem vender a ideia para o pai. Se alguma agência de intercâmbio estiver vendo isso, já pode anotar. Já pode aplicar, né? Na época a gente não sabia, então a gente também anunciava errado, não tinha a melhor narrativa do mundo, mas fizemos uma graninha, assim, não saímos no prejuízo, mas conhecemos o mercado. Os anos se passaram, aí veio 2021, a pandemia, a gente teve de fechar a nossa empresa, e eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tava vivendo o meu sonho, empresário, tinha saído de casa, empresa de intercâmbio, tinha toda aquela percepção de valor pros meus amigos, meu ciclo social, e aí de uma hora pra outra, acabou minha empresa, não tem mais nada. O que eu vou fazer agora, né? Aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa no mercado digital. Porque eu não quero trabalhar pra ninguém. E eu sei que o mercado digital tem uma barreira de entrada baixa, do que a gente falou, barreira de entrada baixa, barreira de sucesso alta. Eu não sabia que tinha uma barreira de sucesso alta, mas eu sabia que não precisava de muito para eu começar. Aí eu falei, vou entrar no mercado digital. Era uma opção. Era a opção mais tangível, até porque com as fronteiras fechadas, tudo fechado, não é que eu conseguiria arranjar um trabalho CLT também, nem que eu quisesse na época, porque tava tudo parado, né? A única coisa que tava funcionando era online. Eu passei por uma situação muito parecida contigo. Muito, muito, muito. Mas continua. Em Qual relação à pandemia. É mesmo? Conta aí. O que acontece? Quando eu casei em 2020, 14 de março de 2020, 16 de março de 2020 iniciou a pandemia. Então, ali, quando eu casei, enfim, tava muito bem numa empresa, tal, tava numa carreira promissora. Quando eu casei, eu tinha já marcado uma viagem que ia ficar 30 dias fora. Aí eu segurando um amendoinzinho aqui. Ia ficar 30 dias fora. Tinha ganhado uma parte, enfim. Ia fazer um cruzeiro pra Europa, ia passar 30 dias fora. É o sonho, tá? Assim, materializando um sonho maravilhoso, né? Aí quando chegou a pandemia, cheguei no Rio de Janeiro, inclusive pra pegar o cruzeiro. Eu cheguei na segunda-feira e ia pegar o cruzeiro na sexta. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, foi cancelado o cruzeiro. Nossa. E daí toda aquela situação a gente viu que ia estar por água abaixo. Quando eu retornei, tive que retornar quinta-feira, ou seja, fui na segunda com a ideia de que ia ficar 30 dias fora, ia conhecer 5 países. Na sexta-feira eu estava retornando com os meus pais desesperados porque ia fechar as estradas. E daí, aquele emprego que estava estável, tudo certo, perdi o emprego, recém-casado, 14 dias sem emprego, sem empresas para trabalhar, como você falou, estava tudo fechado, ninguém contratando, e uma loucura toda acontecendo numa véspera de casamento, né? Mas eu tô aqui pra ouvir a tua história. Só tô falando que assim, cara, na hora que você falou que deu tudo errado na pandemia, eu falei, nossa, olha só que coisa engraçada. Hein? Tava dando tudo certo, né? Em algum momento tinha que dar errado, né? A vida é uma dualidade. E aí acabou que veio esse momento, né? A empresa quebrou e eu falei, cara, preciso trabalhar, vai ser no mercado digital. Chamei o meu primo, o Vitinho. Na época, eu jogava bastante videogame, né? Pandemia, tava jogando videogame, tinha lançado um jogo chamado Call of Duty Warzone.
ligado. Eu comecei a jogar esse jogo e eu fiquei bom nesse jogo, cara. Fiquei viciado os primeiros 2 meses de pandemia, porque lançou na pandemia, no dia 1, eu comecei a jogar. Passou 1 mês, eu já tava viciado. Aí uma das coisas que eu percebi é que a galera que jogava no mouse e teclado era muito mais veloz. Aí o que é que eu fiz? Comprei um controle gamer. Aí com o controle gamer eu tive uma performance muito alta, maior. muito maior. Cara, comecei a ficar muito bom no jogo, num nível assim relativamente alto. Aí pensei, o que é que eu vou fazer? Eu vou lançar um e-book ensinando a galera a jogar esse jogo. Aí peguei, chamei esse meu primo, a gente escreveu um e-book, diagramamos, deixamos bonitinho. Consegui um investimento com outro amigo meu, o Rafa. Ele botou uma grana lá pra gente, a gente pagou uns influenciadores, começamos a vender esse e-book e deu uma granazinha. Nada muito expressivo, mas fizemos uma graninha, só que nada suficiente pra, tipo assim, mano, eu preciso pagar meu aluguel. Não dá pra viver disso ainda. Não, longe disso. E aí, o que é que eu pensei? Cara, lascou, eu preciso agora, tipo assim, minhas finanças estão indo embora, eu preciso de um emprego, porque esse negócio de empreendedorismo, que é o meu sonho, é o que eu sempre pensei, não é tão simples assim. Não tá tão fácil. Principalmente com a fronteira fechada. Aí, nessa época aí, apareceu um anúncio da KiwiFi, que é a empresa que eu trabalho hoje. A KiwiFi, pra quem não sabe, é uma das maiores plataformas de marketing digital da América Latina. Então, hoje, se você tem um produto digital, você pode cadastrar esse produto na KiwiFi e lá você processa as vendas desse produto. Como eu já conhecia o mercado digital, eu sabia as plataformas que estavam ali no mercado, a KiwiFi era uma delas, eu sabia que era uma boa plataforma. Eu vi um anúncio de emprego e falei, mano, vou aplicar aqui pra essa vaga de emprego, porque eu preciso pelo menos pagar o aluguel do meu mês que vem, sabe? E aí, na época, era uma vaga pra suporte, um salário de inicialmente R$ 2.300. Eu falei, cara, eu já tinha um padrão de vida, já tinha todo um background, né? Só que pensei, mano, eu preciso pagar o meu aluguel do mês que vem. Aí apliquei pra essa vaga, passei rápido na vaga, acho que eu tinha um perfil muito acima da média muito pra aquela vaga. Com certeza. Que era uma vaga de suporte, né? Do nada era uma vaga inicial, né? A vaga inicial, assim, na empresa, né? Então você é um cara que era fluente no inglês, tinha feito faculdade nos Estados Unidos, foi empresário por tantos anos. Ah, vamos pegar esse cara. Só que assim que eu entrei na empresa, o pessoal viu que eu acabei me destacando, o pessoal viu que eu me comunicava muito bem, eu tinha uma facilidade de relacionamento com os clientes. E aí, nesse mesmo período, eu tinha uns 20 dias de empresa, e na KiwiFi a gente tem o podcast da KiwiFi, né, o KiwiCast. O antigo host do KiwiCast saiu da empresa. E aí essa vaga ficou vacante. Ficou em aberto. Aí o que hoje é o diretor de operações da KiwiFi, o Grandini, né, que sou muito grato a ele me ligou, eu nem conhecia ele na época. Ele era gerente de marketing. Meu trabalho era de meio-dia às 9 da noite. E eu tava tipo assim, cara, eu tinha 20 dias de empresa, eu sabia que eu não ia durar ali, porque eu falei, mano, isso aqui não tem nada a ver comigo. Tipo assim, a empresa é top, a empresa é maravilhosa, mas ficar no suporte, pepino, os caras vêm cheios de problema. Não era teu lugar. Não é o que eu quero pra mim. Aí quando deu 20 dias de empresa, eu tava passando pelo processo seletivo ainda, eu trabalhava de meio-dia às 9 e recebi uma ligação. Oi, Marcelo, tudo bem? Eu, Guilherme, eu sou o gerente de marketing da KiwiFi. E, cara, abri uma vaga no nosso podcast, eu soube que você é um cara que se comunica bem e tudo mais, eu queria saber se você tá disposto a fazer um teste, se você toparia, é uma coisa que você gostaria de lidar e tudo mais. E na Dream Big, na minha empresa de intercâmbio, a gente já lidava com produção de conteúdo. Então, a gente já tinha gravado uns podcastzinhos, tinha gravado uns 6 ou 7. Bem inicial, então. O que a gente fez na Dream Big, alguns alunos nossos, a gente pensou, cara, vamos entrevistar os alunos pra eles falarem um pouco da experiência de intercâmbio. Então a gente recebia um que outro aluno, falava um pouco sobre a experiência dele, só pra fomentar o mercado, o pessoal ver credibilidade com prova social da nossa empresa. Então eu já tinha feito um que outro podcast. Eu já tinha feito bastante live também no Instagram da nossa empresa, live pra vender, já tinha feito conteúdo sobre intercâmbio. Tu já gostava do marketing digital? Tu já trabalhava com ele, de certa forma? Trabalhava com ele, mas assim, não como um profissional. Era tipo assim, cara, a gente precisa ter presença online. Então não era tipo assim, eu preciso ser um profissional de marketing digital. Era mais uma empresa física que precisa estar na internet. Essa era a mentalidade. Aí eu falei, cara, olha só, eu já tenho experiência com comunicação, eu já gravei um podcast, sim, aceito. Aí ele falou, tá, era 11h30, ele falou, o teste é hoje. 3 da tarde com o CTO, né? Então, o diretor de tecnologia da KiwiFi. Nossa. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, você topa? Eu falei, topa. Onde é? Ele falou, em Balneário Camboriú. Eu morava em Floripa. Tá bom, de Floripa. É uma horinha de carro, né? Aí eu falei, eu topo isso, sim. Aí eu fui, né? Eu consegui um carro, a gente foi lá pra Floripa. Eu fui estudando, né? O Marinho, que é o antigo CTO da KiwiFi. A nossa atual host, a Carol, a coordenadora do KiwiCast, me mandou um briefing pra eu ler. O podcast a gente faz desse jeito e esse aqui é o Marinho. Aí fui lendo, aprendi sobre ele, cheguei lá, gravei e foi incrível. A gravação foi incrível, eu e a Carol, a gente se conectou muito. Conheci o Arthur, que é o CEO da KiwiFi, ele fez algumas perguntas, falou, cara, gostei de você, a gente gostou de você, você tá disposto a começar?
Aí eu falei, olha, claro, a gente teria que avaliar aqui, a gente vê como é que vai ser, salário e tudo mais, porque é uma atividade nova, mas eu gosto da ideia. E qual era o ponto? Isso aí era tipo assim, isso era uma quarta-feira. Quinta-feira eu ia viajar pra Salvador e eu ia ficar pouco mais de 20 dias. Porque era aniversário da minha mãe e como o meu trabalho na Wi-Fi no suporte era home office, eu podia fazer de qualquer lugar. Eu vou ficar lá 20 dias com meus pais, depois eu volto pra Florianópolis. Então, isso foi na quarta-feira, na quinta-feira eu ia viajar, só ia voltar daqui a 20 dias. Aí ele falou, olha, a gente vai fazer uma última avaliação e aí a gente te avisa, até o final de semana a gente te avisa. Aí eu falei, então beleza. Aí eu fui pra Salvador, chegou no sábado, o Grandini me liga. Falou, então Marcelo, você passou no trabalho, vai ter um aumento de salário, então um grande aumento de salário, vai ter isso e aquilo. Só que aí eu falei, pô, que maravilha, deu um salto. Tá de volta. Só que a gente precisa de você na segunda-feira pra primeira gravação. Falei, meu Deus, o aniversário da minha mãe era tipo no domingo, sabe? Nossa. Aí eu falei, então, tudo bem. Aí fui pro aniversário da minha mãe e na segunda-feira eu já tava de volta em Balneário. Aqui o Wi-Fi pagou tudo pra mim, passagem de volta, hospedagem por um mês em Balneário pra poder me situar. E aí começou. Aí eu comecei a gravar o podcast, assim, inicialmente era tudo verde, né? Quando eu entrei no KiwiCast, a gente devia ter uns 15 episódios gravados. O podcast, desses 15... 15 só? Caraca. Uns 10 eram online, a gente usava uma plataforma chamada Riverside, uma plataforma online de podcast. A gente só tinha feito uns 4 ou 5 presencial e não tinha nada no setor, não tinha processo, não tinha nada. Então, quando eu entrei, eu e a Carol, a gente começou a estruturar os processos de agenda, linha editorial, filtro, script, tudo. Aí fomos crescendo e agora... E assim, minha cabeça era, cara, eu vou estar aqui o Wi-Fi pra pagar o aluguel do meu mês que vem. Esses 2.300 aqui, eu vou pagar o aluguel do meu mês que vem. Nesse meio tempo, eu vou lançar outro produto digital que vai me deixar rico. Mas eu nunca imaginei que ia trabalhar CLT de novo, né? Que pra mim, eu só tinha trabalhado uma vez CLT, que foi pra ajudar a pagar o meu intercâmbio. Pra mim agora é tipo assim, não, queimei minha carteira de trabalho, eu vou ser pra sempre empresário. Aí eu me encontrei CLT de novo, falei, não, mas é só por um mês. Só que acabou que 2 anos e 6 meses se passaram, já foram mais de 400 episódios gravados e eu tô aqui até hoje na Wi-Fi. E tem sido um trabalho incrível, assim, eu mudei minha vida radicalmente na Wi-Fi. Hoje também eu posso dizer que assim como eu estava nos Estados Unidos, eu vivo um dos melhores momentos assim, da minha vida. Eu tô com 29 anos, estou de certa forma no ápice. Não, você não tem 29 anos, grato. Pô. Você não tem 29 anos. Com a história toda que você me contou, você tem uns 40 anos pelo menos, pô. Olha a vivência que você tem, cara. Tá maluco? Foi bastante coisa nesse processo. É que a gente fala assim, é tudo muito breve, né? Mas foi chão, cara, pra chegar aqui. Foi chão. Cara, tá. 45 minutos de podcast até agora? 50. Cara, aqui é onde começa o podcast pra mim, entendeu? Chegamos à sua pergunta inicial, né? Como é que eu cheguei na Wi-Fi e a minha história. Sabe por quê? Posso continuar pelo WhatsApp pra gente continuar aí? Então tá bom. Porque é o seguinte, é muito fácil hoje olhar pra você, ver a posição que você se encontra, a conquista, né? As conquistas que você tem como profissional, como pessoa, e falar assim, nossa, o cara deu sorte, né? Pô, o cara... Caraca, o cara tem acesso a qualquer pessoa do digital, o cara tem acesso a tudo hoje, que dentro do marketing digital, cara, você, mesmo que no bastidor, mas você realmente tem acesso a qualquer pessoa, você está num meio muito privilegiado, mas não consegue entender toda a trajetória, como que você realmente conseguiu superar inúmeros desafios para chegar aqui. E é legal ver, pô, o primeiro sucesso que você teve, que foi justamente conseguir ir para os Estados Unidos. Um sonho que era tão distante, um sonho que custou tanto para você, custou tanto para tua família. Você teve que passar por tanta dificuldade, mas tu conseguiu. Aí depois que você estava lá, pronto, realizou o sonho. Tá, mas para você viver o sonho, você tem desafios diários, e são desafios que muitas vezes são muito maiores do que chegar lá, né? Chegar lá. Então, eu vejo que você passou por tantas situações que era muito mais fácil você desistir. Era muito mais fácil você simplesmente chegar e falar assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar pro meu mundinho, eu vou viver minha vida, eu vou me contentar com um pouco, mas não. Tu batalhou muito para conseguir conquistar, seja o intercâmbio, depois você conseguir conquistar a tua empresa com os sócios, depois que fechou a empresa também, não se acuar com isso, assim, visualizar novas possibilidades. Pô, tu começou a ter um certo carinho pelo marketing digital em 2018, pelo que você me falou. Muito novo. Na época que marketing digital em 2018 era nada, as pessoas nem falavam praticamente sobre isso, né? Ou muito menos difundido do que é hoje. Então,
eu gosto muito de olhar essa história, né? A gente ficou aqui 50 minutos conversando e agora, basicamente, a gente vai entrar num ponto principal da conversa, mas eu acho que isso é uma lição, muitas vezes, porque hoje a gente vive uma geração muito imediatista, onde as coisas, se não dão certo em 6 meses, muitas vezes, já não serve mais, né? E que não consegue ter essa visão de longo prazo, onde você tem um objetivo, sim, e que independente se as coisas vão dando errado, cara, você vai batalhando, você vai fazendo, você não abre mão do sim, você não abre mão daquilo que é positivo. E uma coisa que eu acho muito legal é que você conseguiu mudar a sua rota com uma certa facilidade, porque o teu sonho era o intercâmbio. Aí você chegou aqui, né, depois que você retornou, falou, cara, quer saber de uma coisa? Intercâmbio? Pô, você é empresário, aqui abriu novas possibilidades. Então você, ao que me parece, né, você tem uma facilidade de se adaptar e se reinventar muito grande. Muito grande. E eu acho que isso, em cada conversa que você tem, é algo indispensável, né? Porque, querendo ou não, ok, você já gravou 400 podcasts, mas esse aqui é o primeiro podcast que você está sendo entrevistado. E na vida, basicamente, o tempo inteiro a gente tem que se reinventar. Nada a gente consegue fazer sempre a mesma coisa e ter o resultado por isso. A gente está sempre tendo que passar por situações novas. Então, pô, com 29 anos e uns 40 anos de história, né? Que é o que você, é o que você passou pra gente. Cara, conta um pouquinho, assim, hoje tu né, como eu já falei aqui, o host do maior podcast da América Latina. Tu teve o privilégio de conversar, talvez, com os maiores players do mercado. Hoje, como que você visualiza o marketing digital? Como você visualiza, como você falou, 400 experts que já faturaram mais de 1 milhão. Qual que é a sua visão hoje do bastidor? Não talvez daquele jovem que está começando agora a empreender, ou que busca empreender porque quer ganhar o seu primeiro milhão, que quer crescer fácil, que quer ganhar dinheiro. Hoje, qual que é a sua visão sobre o mercado digital? Legal. Falando sobre o mercado especificamente, cara, essas mais de 400 entrevistas que nós tivemos com players do digital que faturaram no mínimo R$1 milhão, mas a gente já entrevistou players que faturaram mais de 300 milhões de reais, essas pessoas têm uma maturidade de negócio gigantesca, te dá uma clareza muito grande do que é que está acontecendo ali. Mas claro que na frente das câmeras você ouve uma história, mas às vezes por trás das câmeras, a gente brinca, né, no off-cast, é que a gente vê a verdade. Mas mais do que isso, hoje eu desenvolvo outra função na QIFI que acho que me trouxe ainda mais clareza do mercado. Que hoje eu desenvolvo outra função que é de Business Developer. Então algumas das maiores contas que tem do mercado digital, quando elas entram na QIFI, elas passam pela minha mão, para eu cuidar delas, negociar taxas, features, entender o que é que eles realmente estão vivendo e precisando, para baseado nisso a QIFI conseguir entregar uma contrapartida que faça sentido e a gente consiga fazer negócio. E eu acho que essa função me dá muito mais clareza, porque aqui na mesa, o cara no podcast, ele me fala o que ele quiser e especialmente ele fala o que ele sabe que vai vender. Então ele é intencional. Mas quando a gente faz uma call sem câmera para entender do negócio dele, para fazer uma proposta, aí ele abre os números, aí ele fala das dores. Então acho que eu tive ainda mais clareza do mercado desenvolvendo essa nova atividade do que a da de host em si. Falando do mercado então, cara, o mercado digital hoje é um dos mercados mais prósperos que você tem para atuar, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Para quem não conhece o mercado digital, é nada mais do que você fazer vendas através da internet. Podem ser tanto de produtos físicos quanto produtos digitais, né? Produtos de informação. Um produto de informação é algo como um curso. Então, aquele curso que te ensina a fazer alguma coisa é um curso, é um produto digital, no caso. E é um mercado extremamente próspero e saudável. Por quê? Porque, primeiro, a barreira de entrada dele é muito baixa. Então, você não precisa de grande investimento para começar. Às vezes, na verdade, você consegue começar com R$0, né? Se você tiver hoje. Vamos supor que você... Um exemplo, né? Você é muito bom de culinária. Você é muito bom de confeitaria. Sabe fazer bolo, brigadeiro, coisas do tipo. Se você abrir uma página no Instagram, você pode começar a publicar conteúdo, né, o que chama de conteúdo orgânico, você filmando suas receitas, falando e tudo mais. E você pode, no final, vender um produto baseado nisso. Né? Então, existe uma forma profissional de ensinar as pessoas, por exemplo, a fazer bolo. E se você posta vários vídeos que as pessoas começam a gostar e ver, cara, essa pessoa sabe fazer bolo, essa pessoa sabe fazer bolo, essa pessoa sabe fazer bolo, se depois de você mostrar para ela que você sabe fazer bolo muito bem, no final você fala assim, cara, você quer aprender a fazer bolo comigo? Igual aos que eu faço? Então clica aqui nesse link que eu vou te ensinar. Aí você cai no link e compra um produto, você conseguiu fazer uma venda sem investir R$1.
Então é um mercado que ele é para todo mundo, sabe? É um mercado muito fácil de iniciar. A barra de sucesso é alta, então não é porque é fácil de começar que é fácil de ter sucesso. Mas é um mercado que possibilita que qualquer pessoa inicie. Então eu acredito que é uma das melhores possibilidades para quem quer mudar de vida, mas também é uma das melhores possibilidades para quem quer escalar a sua operação. Então vamos supor que eu tenho uma loja de roupas. E eu pago ali 50 mil de luva mensal num shopping para estar ali tendo acesso àquele público. Mas às vezes você pode pagar 10 mil reais de tráfego por mês e ter milhares de pessoas tendo acesso. É aí que eu queria entrar. Vamos lá, você falou que todo mundo que você entrevistou, esses 400, eles faturaram pelo menos 1 milhão. Agora, desses 400, quantos você acha que colocou que lucraram 1 milhão? Essa é uma ótima pergunta, né? Até porque o mercado digital, ele vende sonhos. Então, é um mercado de dígitos. Então, quando você vai para um mercado tradicional, você é empresário e quer abrir um negócio, é muito mais matemático, é muito mais preciso, né? Você não vai abrir um podcast no sonho. Vou abrir um podcast. Você abre um podcast e você pensa, eu quero transmitir uma mensagem, existem custos de estrutura, de microfone e tal. No marketing digital, não. É aquela coisa, ganhe dinheiro, evolua, mude de vida. Então, o que é que enche o olho da galera é você ver cifra. Então, fatura 1 milhão, faturei 1 milhão. Só que ninguém fatura 1 milhão sem investir algo nisso, né? Você fala, mas você não falou que dá pra fazer venda sem fazer R$1? Sem investir R$1? Dá. Mas para você faturar 1 milhão de reais sem investir 1 centavo, é muito tempo de trabalho. Você vai ficar. Se você não for uma pessoa que tiver uma audiência já preparada para te escutar no YouTube, Instagram, TikTok, onde quer que seja, vai demorar talvez alguns aninhos para você chegar lá. Então, geralmente, quem faturou 1 milhão, na maior parte das vezes, ele investiu alguma coisa ali. Onde é que vai esse investimento? Esse investimento vai em propaganda. Então, hoje, se você vai uma empresa tradicional e investe na Rede Globo para aparecer, no Big Brother, um profissional do marketing digital, ele investe nas redes sociais. Então, ele vai investir no Facebook, ele vai investir no YouTube para aparecer aqueles anúncios. Então, hoje a gente tem uma margem, claro que cada mercado tem uma margem específica, mas para uma pessoa que faturou 1 milhão, é uma conta grosseiríssima, tá? Mas uma conta grosseira, arredondando, se essa pessoa for um profissional de marketing digital, ela investiu cerca de 300 mil a 700 mil. Pode ter investido mais, pode ter investido menos, tá? Eu já vi casos de pessoas que investiram 15 mil e faturaram 1 milhão. E eu já vi casos de pessoas que investiram 1,5 milhão e faturaram 1 milhão. Tiveram meio milhão de prejuízo. Então, não dá pra, generalizar. Mas quem faturou 1 milhão, eu vou dizer que a cada 100, botou 1 milhão no bolso. E 99 botaram uma parcela disso, sendo que alguns deles tiveram prejuízo. Então, o pessoal vende muito cifra, porque o brasileiro médio ele não entende a diferença entre faturamento e lucro. Para ele é tudo dígito. Então, se eu botei 1 milhão no bolso, mas se você investiu 1 milhão e R$1, você sai do prejuízo de R$1. Mas você acha que se eu falar isso, eu vendo? Não. Então, o que é que o pessoal fala? Faturei 1 milhão aos 18 anos somente com meu celular. Clica aqui para saber como. Eu também quero faturar 1 milhão só com meu celular. Todo mundo quer. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que disseram que faturaram 1 milhão, elas não botaram 1 milhão no bolso. Quiçá botaram metade disso no bolso. E você como profissional da área, você entrevistando diariamente, né, experts, como que é essa sua leitura? Porque não parece para você um pouco hipócrita ou fantoche? Como que é essa relação? Por exemplo, eu não sou político, mas eu já tive uma certa relação com política. E é algo muito frustrante, porque toda eleição são promessas, são histórias, você conhece uma história da pessoa e depois que passa aquilo ali, que a pessoa já não tem mais interesse, você acaba conhecendo o outro lado. Como que é essa relação para você? Legal. Olha, as pessoas, elas dizem que faturam 1 milhão. E isso é verdade. Elas faturam 1 milhão. Então no KiwiCast a gente nunca fala quanto ela lucrou. A gente nunca falou até hoje. Então, nesse quesito, é tudo real. Os caras faturei 1 milhão, mas ele teve prejuízo de 150 mil, mas ele faturou 1 milhão. Então, da nossa parte, a gente sabe que é a verdade que está sendo dita. Agora, se a gente for falar de lucro, aí já são outros 500. Claro que a maioria, tipo assim, se a gente gravou 400, eu vou dizer pra você que 390 tiveram lucro, sabe? São poucos que tiveram prejuízo. Mas, claro que existe uma frustração, mas a frustração não é em relação a essa hipocrisia. Pra mim, a minha frustração, sendo bem honesto, assim, é sentir que existem pessoas que chegaram nesse resultado e elas são extremamente merecedoras,
por chegar lá, mas existem outras pessoas que tiveram um resultado muito menor e têm muito mais conhecimento ou colocaram muito mais esforço. Então, às vezes, a minha frustração tá em pensar, tipo assim, caramba, esse cara conseguiu faturar 1 milhão, sabe? E nem parecia o tipo de pessoa que faturaria 1 milhão. Então, esse cara aqui, desse jeito aqui, ele faturou 5 milhões, porque ele é, sei lá, ele tem uma proposta muito interessante. Eu não tô nem falando dos golpes do mercado, tô falando de um cara, às vezes, que é meio assim, sabe? E, às vezes, tem um cara que faturou 1 milhão e sabe muito, mas não conseguiu escalar. Então, às vezes, eu sento com a pessoa e falo, pô, essa pessoa aí não parece que é isso tudo, sabe? Mas ela tem um resultado, e contra fatos não há argumentos. Mas às vezes o que me incomoda é essa percepção de que não dá o match entre pessoa e faturamento, sabe? Porque inconscientemente talvez eu associe que quanto maior o faturamento da pessoa, mais capacitada ela é. Só que no digital tem uma coisa que eu já percebi, que existem 2 perfis de player, no geral. Ou o player, ele é um cara que ele tem muito conhecimento técnico, é uma pessoa que estudou do mercado, ele entende de copy, de tráfego, de funil, estratégia digital, e aí ele faz acontecer no mercado. Ou é uma pessoa que é muito boa de narrativa. Então imagina, se toda essa história que eu contei, querendo ou não, é uma narrativa. Claro. Né? Então vão ter pessoas que elas vão utilizar da narrativa para venda. Então, cara, um dia eu acordei e eu percebi que nada fazia sentido. Era um domingo de chuva e eu percebia que a cada barulho da gota que caía eu me sentia mais angustiado. Porque no fundo eu sabia que eu precisava mudar de vida. E aquele dia era a gota d'água. Até que bateram na minha porta e parecia Deus falando comigo. Quando eu abro a porta, curiosamente era uma pessoa que eu tinha conhecido há 6 anos atrás. O Marcos era um homem que eu encontrei. Aí ele começa a narrativa. Quando você vê no final do jogo, você comprou o produto dele. E você nem entende o porquê. Você fala, mas como é que eu comprei esse produto? Não sabe nem o que o curso oferece, qual que é a transformação. Por quê? Porque o cara era muito bom de narrativa. Só que aí, vamos supor que, pra contextualizar um pouco mais, né? Vamos dizer que esse era um curso de renda extra. Então, vamos, finalizando a história, essa copy terrível aqui. E aí o Marcos, há 6 anos atrás, eu tinha conhecido ele no banco. E ele foi a única pessoa que eu conheci que mudou de vida. E eu falei, Marcos, o que você tá fazendo aqui em minha porta? Ele falou, cara, eu vi você mais cedo entrando aqui, e eu falei, eu conheço aquela pessoa, e eu bati pra ter certeza que era você. E eu acho que Deus tem um propósito na minha vida de te encontrar aqui. Eu queria te apresentar uma oportunidade. Marcos, naquele dia, me apresentou uma oportunidade que mudou a minha vida. Depois de ele me apresentar essa oportunidade, eu consegui realizar esse sonho e principalmente esse sonho. E agora, aquele medo X não existe mais dentro de mim. E agora chegou o momento de você ter essa transformação. Cara, espero que você não tenha um link, senão eu vou comprar. É só uma cópia. É só uma cópia terrível, tá? Não tá nada estruturado. E aí, então, aquela coisa. Então, eu trilhei todo esse processo, passei por todos os desafios e hoje eu mudei de vida. E chegou a minha hora de derramar isso, porque o meu propósito é maior. E eu quero te ensinar como faturar 100 mil reais em 7 dias, ou 100 mil reais nos próximos 6 meses, assim como eu fiz. Então, se você quer saber, clica aqui que a gente vai conversar no próximo lado. Lá no outro lado, um exemplo. Aí o cara clicou, comprou, e quando ele abriu o curso, não era um curso muito bom. Eu falava, mas por que vendeu? Narrativa. Porque o que vendeu é a narrativa. E às vezes esses players que têm uma narrativa muito boa, não necessariamente eles têm um conteúdo que transforma a vida da pessoa. E é isso que me chateia mais, sabe? Não é nem pela hipocrisia, é mais um player. E você vê que a visão de negócios, como você falou, eles são muito bons de narrativa. Por eles serem muito bons de narrativa, eles são bons de modelo de negócio também, ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a narrativa é você compreender... Narrativa é muito comportamento humano, né? É entender da psicologia. Então eu sei que quando eu falo, tipo assim... Sabe aquele dia que a gente acorda sem vontade de fazer nada? Sabe aquele dia que a gente mal quer sair da cama e prefere fechar os olhos mesmo não querendo, mesmo sem sono, para esperar mais uns minutos antes de começar o dia? Vão ter várias pessoas que vão se conectar com isso. Eu falo, nossa, mano, tem dia que eu nem quero ir pro trabalho, aí tem que sair. Só 90% da população. Vou ficar aqui mais um tempo. Ou seja, eu peguei o cara na narrativa. É um rapport, é uma conexão, um espelhamento. Eu sei que boa parte da população passa por isso, então eu consigo criar uma narrativa que vai fazer a pessoa se conectar comigo. E aí, baseado nessa narrativa, eu consigo conduzir essa pessoa a tomar ações para gerar um resultado final, que no meu caso é a venda, né? Já o modelo de negócio é a compreensão do ecossistema do negócio. Então é entender que, cara, para eu vender, além da narrativa, eu preciso de uma estrutura de tráfego, eu preciso de um funil, eu preciso de um time comercial, desse time comercial eu preciso de um SDR, eu preciso de um closer, eu preciso de um time de recuperação de vendas, eu preciso de uma área contábil,
E, claro, vou precisar de um estrategista digital para poder gerir esse processo aqui. É outra história. Então, a narrativa ela é uma pequena parte do negócio digital. Porém, provavelmente ela é a parte que mais dá a alavancagem. Porque, às vezes, o cara fatura 1 milhão sem saber nada, além de narrativa. Isso se mantém sem o modelo de negócio? Essa é uma ótima pergunta. Assim, não se mantém entre aspas, né? Essa pessoa que vende só com narrativa e não tem uma estrutura por trás, ela consegue ganhar dinheiro, mas ela não fica por muito tempo. Aí a gente vai entrar num conteúdo um pouco mais fundo de marketing digital, será? Ok. Então vamos lá. Como é que funciona hoje no mercado digital, né? É uma estrutura bem básica. Então vamos supor que é uma estrutura de oferta direta. É uma estrutura que você recebe um anúncio, então você está no seu Instagram rolando, aí aparece um anúncio. Aí você se interessou por aquele anúncio, você clicou nesse anúncio e ele te tira do Instagram. Ele te leva para um site, que é uma página de vendas. Nessa página de vendas existe um conteúdo ali específico, cheio de gatilhos mentais, para fazer você comprar. Aí quando você clica no botão comprar, você é direcionado para um checkout de uma plataforma, no caso aqui o Wi-Fi, e lá você paga, você comprou o produto. Esse é um funil de 3 etapas. Então, a primeira etapa é anúncio, a segunda etapa é página de vendas, a terceira etapa é checkout. Para eu conseguir esse cliente, existe uma métrica, um exemplo. Eu vou a métricas grosseiras. A cada 1.000 clientes que eu consigo, 100 compram. Então, a média de 10%. Isso é uma métrica absurda. Uma métrica normal seria 1%. Então, 10 comprariam. Então, a cada 1.000 clientes que eu trago, 10 compram, 1%. Mas para eu conseguir esses 1.000 clientes, eu preciso pagar ao Facebook. Então, talvez, para eu pagar esse Facebook, eu preciso talvez de R$1.000. Então, meu custo por lead é de R$1. A cada R$1.000 que eu pago, voltam 1.000 clientes. Desses 1.000 clientes, eu faço 10 vendas. Qual é o custo da minha venda? Então vamos dizer, se eu tenho uma venda que custa R$100, eu vou vender 10, eu vou faturar R$1.000. Só que se eu investir 1.000, eu sair no 0 a 0. Qual é o problema disso, né? Quanto mais você investe, aí o cara vai pensar, não, então é só eu botar R$2.000, ou botar 1.000 e aumentar o ticket do meu produto. Então ao invés de eu vender por 100, eu vou vender por 120. No final vai sobrar R$200 de lucro. Mas aí tem uma trava, tem um problema que é, quanto mais eu invisto, quanto mais eu pago ao Facebook, menos ele me retorna. Porque existe um limite de pessoas dentro da plataforma. E não só existe um limite de pessoas, existe um limite de pessoas interessadas no seu produto. Porque eu posso vender um produto sobre ganhar dinheiro. Aí vamos supor que o Facebook tem uma quantidade de 1 milhão de usuários. Desses 1 milhão de usuários, 900 mil querem ganhar dinheiro. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Só que se eu falar assim, ganhe dinheiro com marketing digital. Não são 900 mil pessoas que querem ganhar dinheiro com marketing digital. Vai reduzindo a fatia. Vai reduzindo. Então, no final da conta, às vezes o Facebook aí tem uma parcela de 50 mil pessoas que são possíveis compradores. Aí o que é que o Facebook faz? Cara, você pagou R$1.000 para atingir 1.000 pessoas. Mas se você quiser atingir 2.000, você vai ter que pagar 2.500. Se você quiser atingir 3.000, você vai ter que pagar 5.000. Então ele vai deixando mais caro o custo do lead. E aí qual é o problema disso? Tá ficando bem complexo, mas simplificando, finalizando. Não, continua. Até porque eu acho que quem tá aqui, Boa. o cara ele tá atrás de conteúdo de marketing digital, pô. Verdade. Então vamos lá. Qual é o problema disso? Existe uma coisa chamada custo de aquisição do cliente. Quanto mais você investe em anúncio, menor o seu retorno sobre o investimento. É uma conta inversamente proporcional. Então, aí a pessoa do outro lado tá pensando assim, tá, mas então quer dizer que eu tenho que parar de investir pra eu ter retorno? Essa é uma ótima pergunta, mais uma vez. Aí qual é a solução para isso? É eu criar uma esteira de produtos. É eu criar outros produtos para que eu possa vender mais de uma vez para a mesma pessoa. Por quê? Se o meu custo, vamos supor que eu vendo por R$100, mas o meu custo de aquisição do cliente é de R$100, então eu fico no 0 a 0. Aí vamos supor que eu tô te vendendo um produto de podcast. Meu primeiro produto é como estruturar um podcast. Você fala, mano, eu quero aprender como estruturar um podcast, vou comprar do Marcelo. Ele tem lastro, você me paga R$100. Aí eu falo, pô, Marcelo, mas no final você ficou no 0 a 0. Só que se meu produto é bom, e depois eu te ofereço como criar linhas editoriais para podcast por R$50. Você fala, mano, eu já entendi como estruturar o meu podcast, só que agora eu preciso dar meu próximo passo, que esse nem seria o produto ideal. O produto ideal seria provavelmente, qual o próximo passo? Como conseguir os meus primeiros convidados para o podcast. Porque o podcast eu já tenho, o Marcelo já me ensinou, mas agora eu preciso de convidados. Por R$50 ele me ensina. Aí você me pagou R$50. Só que eu não paguei pra você estar aqui de novo. Eu não paguei R$100 de novo pra você comprar de mim. Eu já gastei esse investimento lá na sua primeira compra. Tudo que você comprar de mim de novo,
É lucro. É lucro total. É chamado de LTV, Lifetime Value. Quantas vezes eu vendo para a mesma pessoa? O cara que começa no digital só com a narrativa, com a estrutura muito simples de negócio, que é tipo, eu vou aparecer no anúncio, eu vou mandar para a página de vendas e depois eu vou vender para ele. Esse cara, ele tem um problema que ele tá sempre procurando o próximo cliente. O próximo cliente, o próximo cliente, o próximo cliente. E não vender mais para o mesmo cliente. Para o mesmo cliente. Dentro da agência a gente fala vender o produto, vender mais vezes, vender por um valor maior, vender mais vezes, vender por um valor maior e vender para mais pessoas. Sim. Basicamente Olha que legal. Esse ciclo. Tá, deixa eu fazer uma pergunta então. Você já está muito ligado ao marketing digital e aos experts. Você vê hoje, se você fosse lançar um infoproduto, você trabalharia com lançamento ou perpétuo? Qual que é a tua opinião? Perpétuo ou lançamento? Legal. Para quem nunca ouviu falar, né, o que é um lançamento? É uma estratégia de vendas onde você capta uma audiência com a promessa de entregar um conteúdo gratuito num evento. Ou seja, sabe quando você vê lá um anúncio que fala assim, você quer aprender como ganhar dinheiro no mercado digital? Ou até um anúncio de tipo, você quer aprender como emagrecer 3 quilos em 7 dias? Então, no dia 22 de agosto, eu vou te ensinar como. Se inscreve aqui e a gente se vê lá no dia 22. Uhum. Então, isso aí é uma preparação de lançamento. Esse cara está investindo pesado em anúncio, provavelmente, para captar o maior número de pessoas para no dia 22 ele fazer uma venda em larga escala. Então, um lançamento é nada mais do que uma estratégia de pico de vendas. Um perpétuo, um funil perpétuo, é uma estratégia onde você vende diariamente com menos volume. Então, qual é o bom do lançamento? Às vezes você fica 2 meses captando audiência sem ganhar nada, mas quando você vende, vem um boom. É aqueles faturamentos multimilionários. Porque às vezes você deixou uma lista de espera de 10 mil, 20 mil pessoas esperando aquele dia para comprar o seu produto. Já no perpétuo, não. O perpétuo, todo dia aquele produto aparece. Então, não é que você tem uma demanda reprimida, né? Aquelas pessoas que querem comprar. A pessoa tá lá do nada, apareceu o seu produto, ela vê ali, ela cai na narrativa, vê se faz sentido para ela e compra. Então, o perpétuo, ele é um negócio muito mais perene, né? Um negócio que tem menos volume de vendas, mas todo dia você vende um pouquinho. Qual é a melhor estratégia de vendas? É difícil dizer qual é a melhor. Agora, o que é que eu, Marcelo, faria? Eu pensaria em ecossistema digital. Então, eu criaria um produto, ou mais de um produto, na verdade, já começaria com 2 ou 3 produtos, porque qual é a estratégia? Que é o ouro. Eu tenho de um produto, qual é o papel de um produto? É solucionar um problema. Você compra um produto para solucionar um problema. Qualquer produto que você compra é para solucionar um problema. Mas você não compra uma camisa para solucionar um problema. Não, você compra por causa de um desejo, né, de se sentir algo que você talvez não seja ainda. Tá? Se eu boto uma camisa de marca, é porque eu quero me sentir algo que eu não sou quando eu não estou com ela. Então qual é o problema? É o problema do ser, da minha autoimagem. Quando eu compro um fone é para resolver o problema do podcast. Tudo, de certa forma, resolve o problema. Eu compro uma água para matar minha sede. O que é um produto digital? Ele é uma resolução de um problema envelopada em um curso online. Qual é o jogo? O jogo é, eu resolvo um problema e eu crio um novo problema. Porque quando eu crio um novo problema, eu te vendo outro produto. Que é você mostrar um problema que você não sabe que tem, ou que às vezes nem tenha. Sim, um exemplo. Eu sou... vou dar um exemplo de um funil real. Eu sou um advogado e eu percebo que um dos desafios que os advogados têm é vender para clientes em larga escala. O advogado não é essa fatia da população rica que o pessoal imagina, que ganha 50 mil reais. Na verdade, a maioria dos advogados ganha menos de 5 mil por mês. A maioria esmagadora deles. Então, qual é o negócio, né, dos advogados? Não vou dizer nem eu posso, é um funil real, tá? Então, existe um funil de um player muito grande do mercado digital que ele ensina mercado digital para os advogados. Ganhar dinheiro. Quer parar por causa da tela? Não, tá tranquilo. Só tá. Então, existe um funil no mercado digital de um advogado que ele fala assim, cara, um dos principais problemas do advogado é conseguir novos clientes. Então, ele ensina mercado digital para os advogados, para que o advogado consiga captar muitos clientes. Aí o que ele faz? Ele soluciona uma dor. Qual é essa dor? Eu não tenho clientes. Só que ele gera um novo problema, que é, cara, ele ensina uma estratégia tão violenta que vem muito cliente. Aí o advogado que não está preparado... Como atender. Não tem como atender. Aí qual é o próximo produto da empresa dele? Processo comercial. Como gerir os seus novos clientes, um processo comercial. Aí o cara pagou 4 mil para aprender como captar os clientes e agora ele vai pagar 8 mil
para aprender como extrair o dinheiro desses clientes. Só que isso aí vai gerar um novo problema. Soluciona um problema, mas gera um novo problema. Então, no caso dele, qual é o problema? Ele fala assim, cara, você é advogado, agora você já sabe sobre marketing digital. E agora você, que já sabe sobre marketing digital, você já sabe estruturar o seu time comercial, qual é o próximo problema do caso dele, né? É que você tá sozinho, porque você não tem outros advogados para conversar sobre isso. Então, o meu próximo produto é um mastermind de advogados que estão focados no mercado digital. Porque eu sei que você é advogado que agora, depois de ver minha estratégia, está faturando 100 mil, e os seus amigos advogados estão faturando 2 mil. Então você não está mais conectado com ele. Mas eu tenho um grupo de pessoas que faturam mais de 100 mil. E não só isso, tem gente que fatura 200, 300 mil. E se você quer ir para o próximo nível, é nesse mastermind que você precisa estar. Ele só custa 20 mil. É um ecossistema, é uma cadeia, é uma esteira de produtos. Ou uma escada de produtos. Então, ele cria uma jornada do cliente, onde ele cria um problema e soluciona esse problema, o que gera um novo problema que ele mesmo soluciona, o que gera um novo problema que ele mesmo soluciona. Então, eu criaria de cara dois ou três produtos. Um produto eu venderia com lançamento. Outro produto eu venderia no perpétuo, porque nesses 2 meses que eu estou captando essa audiência para o meu lançamento, eu estou vendendo com menos volume no perpétuo. E provavelmente eu faria algumas outras ações de venda. Então, social selling no Instagram. Então, tipo assim, se você me seguiu e eu tenho um produto para te vender, eu posso pegar ali uma pessoa, né, do comercial para te mandar uma mensagem. Tipo, oi Pedro, tudo bem? Que legal que você tá aqui. Por que você me seguiu? Um exemplo. Eu te segui porque eu vi que você sabe de podcast e tudo mais. Às vezes você já tem um podcast, aí começa a conversar com você, no final ela te vende um produto de KiwiCast, parecendo que sou eu. Mas é um social selling, é um funil de direct message no Instagram. Também ia fazer um funil de X1. Então eu ia pegar e estruturar uma operação comercial, onde eu ia garantir que no meu Instagram, durante a minha comunicação, eu poderia falar, galera, inclusive, se você quer agora, não quer esperar o lançamento, já quer ter acesso, clica aqui no link que eu vou te chamar no WhatsApp. Aí ia ter um time comercial no WhatsApp. Então, o ecossistema digital ele é baseado em você atacar o seu cliente de todos os lados, ao invés de apostar em uma única estratégia de negócio. Porque se essa estratégia falhar, seu negócio morreu. Agora, quando você tem múltiplas estratégias, múltiplos funis simultâneos, então se um não está muito legal, o outro sustenta. Se o outro não está tão bom, se ajusta no outro que ele resolve. E aí você sempre tem um negócio relativamente saudável. E você acha que uma pessoa consegue lidar com tudo isso sozinho ou que precisa de fato ter uma equipe? Eu falando assim parece simples, né? Ah, não, vou abrir ali, vou fazer isso. Mas a verdade é que, cara, eu já vi casos de uma pessoa faturar... Eu já vi gente faturar 1 milhão sozinho, ou às vezes em casal. Só que é uma pessoa, é o famoso eu presa, né? A pessoa que ela é a empresa, então ela faz tudo. Então essas pessoas que conseguem, elas não têm vida. Elas dão a vida para o negócio. Então, é possível, mas aí são 2 problemas. Primeiro, saúde mental, porque é duro, cara. É muita coisa para fazer, sabe? A Amandinha começou a trabalhar agora, tá vendo como é pancada. A gente pensa assim, esses grandes faturamentos e tudo mais, mas a verdade é que é um puta desafio construir a infraestrutura digital. Então, o primeiro ponto é saúde mental para aguentar. E o segundo é realmente performance. Porque o que é que eu entendi, né? Existe o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. Então... o nível operacional, que é o que a maioria dos empreendedores digitais estão, é aquele nível onde você precisa botar a mão na massa, né? Então, esse é o nível básico. Esse é o nível das atividades que devem ser imediatamente delegadas, porque o operacional tira muito tempo mental. E, na verdade, o que gera a alavancagem, e a alavancagem é uma palavra super importante, é o jogo mental. É você pensar na estratégia que vai dar ROI e não pensar na atividade. Então... o empreendedor digital, ou qualquer empreendedor, empresário, ele tende a fazer um esforço veloz para sair do operacional e ir o mais rápido possível para o estratégico, para que ele possa dedicar tempo a pensar no negócio e não executar o negócio. Então, eu penso no negócio, meus colaboradores executam, porque se eles executam, eu posso supervisionar um trabalho e encontrar gargalos nisso e aprimorar para a gente melhorar. Já quando eu faço, é muito mais complexo, porque se você fala assim, uma metáfora, se chega uma pessoa atrás de você e ela pega um saco, um saco preto, ela bota assim no seu olho, ela fala, o que é isso que você tá vendo? Você fala, mano, além de incomodar, você fala, não sei o que eu tô vendo. Mas se ela afastar, isso aqui é um saco. Sim. Então quando a gente tá muito imerso na operação, quando a gente tá lá no operacional, é muito difícil ver as coisas. Até você dar um passo para trás. Mas para você dar um passo para trás, você precisa contratar e delegar. Então, é possível faturar 100 mil, 1 milhão no digital sozinho? É possível. Mas você vai ser mais lento, mais problemático e com menos saúde mental.
Então, qual é o melhor caminho? É o quanto antes você começar a delegar algumas atividades. Que atividades seriam essas? Então, a primeira atividade que você precisa delegar é suporte. Suporte é a primeira atividade que você precisa delegar, porque o suporte ele tem um valor inicial, que é pesquisa de mercado. Quando você está ali no suporte, você está ouvindo as objeções do cliente, as dores, os desejos dele. Uma vez que você mapeou, delega. Por quê? Porque, cara, você perde muito tempo falando com o cliente. Bota uma pessoa ali pro comercial, comissiona ela e vai focar em estratégia digital. Comissiona o suporte. Comissiona, né? Para o cara ter um incentivo ali de saber que quanto mais eu vender, mais eu ganho. Aí ele vai querer vender infinito, né? Quanto mais eu der para ele vai querer... Então esse suporte seria um comercial também. É, o suporte comercial. Um suporte inicialmente, às vezes, assim, não é ideal, mas pode até pegar, às vezes, um primo, sabe? Uma pessoa, assim, próxima que você não precisa assinar uma carteira. Você pode fazer uma parceria, tipo assim, olha, eu preciso de você para duas coisas. Uma, para ser meu suporte de vendas, e dois, ser meu suporte do produto. Porque a mesma pessoa que você vai vender, vai ter uma hora que ela vai ter uma dúvida, e eu preciso de alguém para responder. Depois você pode ter um time de suporte para produto, um time de suporte comercial. Aí cresce. Mas o inicial é tirar o dedo do suporte, esse é o que mais demanda tempo e não gera alavancagem. Aí depois tem de ver de acordo com a aptidão. Por exemplo, eu não delegaria copy antes de tráfego. Por quê? Porque eu tenho muito mais facilidade com comunicação, comportamento humano, do que com números e parada exata. Então eu ia pegar logo uma pessoa e falar, mano, eu preciso que você cuide dos números aqui para eu me importar com a copy. Mas para outras pessoas é o inverso. Então aí já começa a entrar em uma questão de aptidão. O que é que você tem mais prazer em executar? O que é que você teria mais dificuldade e acha que vale mais delegar? Mas de início a primeira coisa é tira o suporte da mão, que isso já vai dar uma respirada e dá para você começar a pensar em outras coisas. Tá, vamos fazer agora, ó. Próximos 15 minutos. Okay. Você falou que eu podia te perguntar qualquer coisa. Vai à vontade. Se você fosse lançar um produto de como ter um podcast próspero, quais seriam os passos? Essa é uma pergunta boa. Eu podia vender uma consultoria aqui. Aí. Cara, um podcast hoje, primeiro a gente tem de pensar microeconomicamente. Acho que a gente está indo para um momento na sociedade onde as personalizações se tornam cada vez mais valiosas. Então, eu lembro uma época onde uma das coisas que eu mais gostava de fazer era uma vez por ano meu pai me levava na Centauro para comprar uma chuteira. Então eu ia comprar uma chuteira, era tipo assim, eu amava, porque aquela chuteira me representava durante um ano. Então eu lembro quando chegou a Copa do Mundo de 2010, que tinha umas chuteiras que elas eram personalizáveis da Nike. E era personalizável só no cadarço. Então ela era roxa, ela vinha com cadarço roxo, mas a Nike tava vendendo só os cadarços. Eu comprei o cadarço vermelho porque eu queria ser único. Na próxima Copa do Mundo, eu já não queria mais ir na Centauro. Eu queria comprar no site, porque no site eu podia botar o meu nome na minha chuteira. Então hoje eu tenho uma chuteira, não sei se eu já te mostrei, amor. Uma chuteira minha que tem de um lado tem Celo, é uma chuteira verde, né? Tem escrito Celo, preto. No outro lado tem Xavier, laranja, que é o meu nome. Falei, cara, agora não é só um cadastro, agora eu tenho o meu nome na chuteira. Não quero mais ir na loja. O que eu quero dizer com isso? À medida que o tempo passa, as pessoas elas não querem acessar o que todo mundo acessa, elas querem se sentir especiais. Né? Então, à medida que o tempo passa, elas querem coisas mais personalizadas. Então, o primeiro passo para um podcast ter sucesso é ela escolher um nicho. Então, eu vou escolher uma coisa que eu quero falar. Eu não vou falar de tudo, porque quem fala de tudo não sabe de nada. Então, claro que como é que eu posso explicar isso? Hoje a gente tem três grandes podcasts que não falam de nada, falam de tudo e não são especialistas em nada, né? Que é o Podpah, o Flow e o Inteligência Limitada. Eles são casos muito específicos. Por quê? Porque eles são casos que são pessoas que têm acesso a muitas pessoas, eles falam de tudo, é uma resenha, então é um podcast super agradável de você ter. Mas a verdade é que se você não tiver pessoas super interessantes lá, que tem audiência para trazer para dentro, é muito difícil tracionar um podcast com pessoas aleatórias. Agora, quando você tem um podcast nichado, um podcast que fala especificamente de algo, então, não, eu tenho um podcast de desenvolvimento pessoal, eu tenho um podcast de ganhar dinheiro online, eu tenho um podcast de alta performance. Aí você já entra num nicho. E aí as pessoas já passam a te ouvir como autoridade de um nicho, e não como um generalista. O generalista ele só vai funcionar com podcast se ele tiver acesso. Então ele tem acesso a pessoas grandes, né, online, né, que tem audiência e por isso ele cresce. Se ele não tiver acesso, ele vai conversar com um monte de pessoa que para o mundo é aleatório. Então não faz sentido a não ser que seja um especialista. Então o primeiro passo é nichar, a não ser que você tenha acesso. Se tiver acesso, aí você vai para o geral, porque é topo de funil, né, aquela conversa. Né? Todo mundo quer falar de tudo. Mas se você não tem acesso, então nichar é o primeiro passo. E talvez esse generalista... ou talvez o maior foco dele seja
ganho em audiência, ganho até mesmo em views, a remuneração, né, do próprio YouTube, porque para ele lançar um curso depois seria muito mais difícil porque ele não é especialista em nada. O público dele é um público, como você falou, né? Qual que é a diferença do Primo Rico pro Flow? O Thiago Nigro consegue lançar um curso sobre investimento, sobre, enfim, finanças. Enquanto o Flow, ele vai lançar um curso do quê? Exato. Né? Ele poderia lançar um curso de como ter um podcast. Perfeito. Mas talvez, da audiência dele, qual que é a porcentagem que consumiria um curso como esse? E claro que assim, o objetivo do Flow é fazer dinheiro com o curso? Às vezes não, eles querem ganhar dinheiro de view, de publicidade. Então, para o propósito deles, para o modelo de negócio deles, tá ótimo, porque as pessoas elas não podem ser ingênuas, né? Não é um podcast, é um negócio. Né? É um negócio ali que existe, fatura bastante. Mas falando assim, como se fosse começar do zero, eu começaria nichado, e aí eu estabeleceria alguns processos de garantia de qualidade e frequência. Porque podcast é sobre isso, é qualidade e frequência, né? Então, de qualidade, o que é que eu preciso para qualidade? Então, primeiro, equipamento. Então, quais são os equipamentos chaves do podcast? O primeiro é áudio, né? Porque a maioria das pessoas, ou uma parte relevante, ouve, não assiste. Né? Então, se você não tiver um áudio legal, a pessoa não fica. Então, mapeado em podcast não é a imagem, às vezes não é nem o conteúdo, o áudio é o maior responsável pelo churn, né? Pelas pessoas saírem do episódio. Então, vai investir em áudio, câmera, aí com câmera vem iluminação, vai investir em tecnologia para qualidade. Qual é o outro passo da qualidade? É um filtro de convidado e de linha editorial. Então, qual é o tipo de pessoa que eu quero receber aqui? Aí tá mapeado que é esse tipo de pessoa. São homens e mulheres de tal a tal idade que falam sobre X, Y, Z. E uma vez que eu tenho mapeado esse público, aí eu tenho de ter os processos por trás disso, que são como é que eu faço para ter acesso a essas pessoas, como é que eu convido essas pessoas, como é que eu agendo essas pessoas, como é que eu me comunico durante o processo de agendamento e, especialmente, como é que eu crio uma linha editorial coerente que garanta uma qualidade e interesse da minha audiência. Então, se eu tenho qualidade técnica e eu tenho qualidade de linha, que a gente sente aqui as pessoas gostam do que a gente está falando, agora é uma questão de frequência. Eu garantir que eu vou ter uma frequência constante, porque hoje a plataforma central assim, de distribuição de podcast, Brasil, é YouTube. A gente tem Spotify, tem Apple Podcast, mas o YouTube é o centro, porque você pode ouvir, pode assistir. E o YouTube é uma plataforma que o algoritmo ele recompensa frequência e retenção. Então, se você não tem frequência, tipo hoje no KiwiCast, a gente tem 3 anos que a gente não falha. Tem 3 anos seguidos que a gente nunca ficou sem postar. Nunca ficamos sem postar. No máximo, a gente aumentou as publicações. Então, a gente publicava 2 por semana, a gente publica 3. Mas na história do KiwiCast, nunca houve um dia que a gente não postou. Porque se você ficar um dia sem postar, o algoritmo bagunça e ele para de recomendar com tanta performance. Então, se você quer fazer sucesso no podcast, você precisa de muita constância, não pode falhar. E retenção é a linha editorial que vai garantir que a pessoa fique. E sobre a constância, né? Beleza, mas como é que eu faço para ter constância? Você precisa de contingência. Então, o que é contingência? É uma ação que antecipa um problema. Então, hoje no KiwiCast, como é que a gente consegue publicar 3 episódios toda semana, né? Sem falhar por 3 anos, praticamente? Porque hoje a gente grava 5 por semana. Todo dia a gente grava. Só que a gente publica 3. Então toda semana ficam 2 na gaveta. Então, por mês, sobram 8. Então, a cada mês a gente garante 2 semanas e meia né, de publicação. Então hoje a gente já tem uma gaveta tão grande que se a gente parar de gravar hoje, a gente fica meses com consistência no YouTube, mesmo sem gravação nova. Porque a gente tem uma gaveta gigantesca. Então, como é que eu vou garantir frequência? Primeiro, eu vou gravar mais do que eu posto e vou gravar com extrema consistência. E uma vez que eu publicar, vai ser sempre no mesmo dia, no mesmo horário. E aí, claro, a gente tem de entender 2 coisas. Né? Primeiro é o fator YouTube. Às vezes tem um conteúdo de altíssima qualidade, tem frequência, mas às vezes não distribui. E aí a gente tem de tomar algumas ações paralelas para garantir a distribuição daquele conteúdo. Então, eu vou atacar outras redes sociais. Se viável, eu vou fazer campanhas de tráfego. Eu vou utilizar de influencers para dar um boost na minha audiência. Eu vou participar de locais, de encontros que possam difundir minha marca, para garantir que enquanto o algoritmo não me entregar o que eu quero ou o que eu mereço, eu seja o responsável por fazer acontecer. Porque às vezes esperar tracionar é o tempo de desistir. Nem todo mundo está disposto a esperar 1 ano gravando, publicando 2 vezes por semana para tracionar. Quando vem de vez. Mas até vir demora. Então, o que eu faria criaria um podcast inicialmente nichado,
entenderia quais são os processos para garantir qualidade técnica e qualidade de conversação, e estruturaria um processo para garantir consistência, que seria baseado em manutenção de agenda e estrutura de publicação no YouTube. Eu iria por esse caminho, assim, falando por cima, sabe? Por cima. Por aí. Pra quem faz sentido ter um programa de podcast? Pra quem? É. Olha, acho que é relativo, assim. Faz sentido pra quem quer compartilhar algo, tipo Joe Rogan. Não vou dizer... eu gosto de kart, né? Você falou, eu gosto muito de kart, eu gosto de Fórmula 1. Tem um cara que eu sigo, o nome dele é Cameron. Ele é um britânico que ele abriu um podcast porque ele gosta de falar de Fórmula 1. Então, todo final de semana que tem corrida, um dia depois ele faz um podcast onde ele fala da corrida. É extremamente nichado, eu acho que ele não ganha um centavo com isso, mas ele quer só se expressar. E eu sou a audiência dele cativa, sabe? Fico lá 1h30 ouvindo ele falar e tudo mais, beleza. Para outras pessoas é uma oportunidade de networking. Né? Então, é uma oportunidade de ter acesso a pessoas. Para outras, é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, acho que é muito relativo. Às vezes, tipo assim, às vezes é só um banco de dados, sabe? Eu conheci uma produtora semana passada que ela quer lançar um curso, mas ela não quer lançar um curso para fazer dinheiro, ela quer lançar um curso porque ela quer gravar a mente dela em um local que possa ficar perpetuado para sempre. Então, caramba, diferente loucura, isso, hein? Então, às vezes o podcast é isso, sabe? Acho que é muito relativo, assim, para quem, sabe? É para quem estiver disposto a se comunicar sobre algo, às vezes sozinho ou com alguém, expressar seus sentimentos, ganhar uma grana, ter acesso a outras pessoas. Acho que é relativo. Por mais que você diga que é relativo, você tá dando respostas muito exatas, sabia? Você tá conseguindo abranger várias pessoas que teriam interesse. Talvez não seja tão relativo. O que seria a linha editorial para você e qual que seria uma dica para construir uma linha editorial de sucesso? A linha editorial, no caso de um podcast, é não só as perguntas que serão feitas, mas o ângulo que você quer levar aquela conversa, né? Então hoje eu tenho algumas especialidades, a gente poderia ter passado boa parte do podcast falando de corrida. Mas será que é o que a nossa audiência quer ouvir? Talvez seja, talvez não. Então na linha editorial é como se você se antecipasse para garantir uma qualidade de conversa, né? Então no KiwiCast a gente tem um podcast que ele é de infotenimento. Então ele é um podcast que ele precisa ter informação e um pouco de entretenimento. Quando a gente pensa num flow, ele não é um infotenimento, ele é entretenimento. Às vezes a gente ganha o plus de ter uma pessoa que traz informação relevante. Existem outros podcasts que são só informativos, é um podcast técnico, um podcast mais... Por exemplo, a gente tem um podcast do Wesley Delanogari, do Reservatório de Dopamina. Ele tem um podcast que é para psicólogos. Então o nicho é para psicólogo, é um podcast informativo, não é entretenimento. Então, o KiwiCast é um infotenimento. Por quê? Porque a gente bate um papo sobre a história da pessoa, a gente dá uma risada, a gente se diverte, mas o que é que a gente quer no final é entender como é que você faturou R$1 milhão na internet. Então, eu vou te perguntar sobre o seu funil, o que é que você fez, como é que você escalou, como é que você começou. Então, baseado nisso, a gente precisa criar uma linha editorial prévia para entender para onde é que a gente vai. Porque, claro que a gente pode sentar e bater um papo, como a gente está fazendo aqui. Tô batendo um papo. Você tem uma habilidade natural, tem uma consciência interna de ter um feeling, tipo, cara, pra aqui eu nem vou, mas pra aqui eu vou, pra lá eu vou, pra lá eu não vou. Mas dependendo da nossa estrutura, tipo o KiwiCast, que é um podcast empresarial, a gente não pode se dar o luxo de vou sentar e vou ver onde é que dá. A gente precisa garantir uma qualidade que esteja de acordo com o posicionamento da empresa. Então como é que a gente se antecipa isso? A gente cria uma linha editorial, ou seja, uma sequência de perguntas-chave que durante o episódio a gente precisa passar por elas. E aí, pra isso tem uma construção, né? Tipo, qual é o tipo de pergunta que inicia um podcast? Então eu posso perguntar pra ele, tipo assim, cara, como é que você fez pra escalar a sua operação? Ou eu posso perguntar, cara, que legal que você faturou R$1 milhão no digital, me conta como é que você começou. Você já começou com muito acesso ou foi uma oportunidade que apareceu? Como é que esse mercado surgiu em sua vida? São linhas editoriais diferentes. Uma linha editorial é muito informativa, já vai direto na raiz da parada. O outro é uma construção de narrativa focado em história, né? A gente vai chegar no cerne, que é como faturou R$1 milhão. Mas antes eu quero te conhecer. Então, são duas alternativas que eu posso seguir. Eu posso ir para informação, eu posso ir para entretenimento, eu posso casar os dois. Então, para minha audiência, o que é que eles gostariam mais de ouvir? Como é que eu vou descobrir isso? Testando. Então, deixa eu testar uma linha editorial assim, deixa eu testar uma linha editorial do outro jeito, vamos metrificar os resultados e, baseado nisso, vamos criar uma estratégia para garantir a qualidade do nosso episódio. Então, hoje no KiwiCast, a gente tem um método KiwiCast. Então, a gente sabe as primeiras perguntas, o perfil delas, o meio do podcast para onde vai, a gente tem uma ação específica durante, a gente tem uma pergunta de finalização e um processo de despedida.
Então, todo podcast, se você mapear, vamos supor que você abre o canal da Kiwify e você vê 10 podcasts, você vai identificar o padrão, porque eles sempre seguem o mesmo padrão. Agora, claro, as perguntas mudam, o ângulo muda, mas a gente já sabe. Então, se o cara é gestor de tráfego, a gente tem uma linha editorial para gestor de tráfego. Eu não vou falar de copy com ele. Não vou falar, mano, como é que você cria uma estrutura de AIDA? Atenção, intenção, desejo e ação. Isso mesmo. Não, eu quero saber, cara, você que é gestor de tráfego, como é que você faz para evitar os bloqueios do Facebook? Porque tá dentro da especialidade dele. Então, a minha linha editorial é focada na especialidade do player. E aí, tudo que eu vou perguntar tá de acordo com o que ele gosta de falar. E não só o que ele gosta de falar e sabe falar, mas o que tá de acordo com o valor agregado para minha audiência. Porque ele pode ser gestor de tráfego, eu posso falar assim para ele: cara, me explica aí, dentro de uma campanha ABO e uma campanha CBO, o que é que você acha que dá mais ROAS? Só que esse é um conteúdo muito fundo de funil, muito sabe? técnico. É uma coisa só pra quem sabe. Então, mesmo que seja de gestor de tráfego, tá fora do que minha audiência quer, porque minha audiência é mais topo. Então, vale eu falar, tipo, cara, como é que você faz pra escalar a sua operação? Tem um jeitinho que você faz lá no Facebook? Qual é o botão que você clica? Aí minha audiência que tá querendo aprender, fala, nossa, eu quero saber qual é o botão que ele clica. Mas isso aí a gente mapeou antes. Então hoje a gente tem mapeado quais são as melhores perguntas para gestor, quais são as melhores perguntas para estrategista, e baseado nisso a gente cria um programa prévio. Aí, claro, na hora, não necessariamente a gente passa por todas as perguntas, mas no KiwiCast a gente nunca tá, tipo assim, sentei pra bater um papo. Porque para o nosso perfil não funciona. Agora são casos e casos. Acho que se o Flow vier com a pauta, vai enrijecer. Porque o produto dele é entretenimento, ele precisa deixar aí. Então são casos e casos, sabe? A linha editorial, no caso, é o script que a gente antecipa. Você acha que em um mesmo podcast cabe os dois formatos? Cabe, a gente já testou fazer sem linha editorial, na verdade, também. E aí? Foi legal, mas a performance foi abaixo. Eu acho que cabe, assim, o objetivo que a gente tem muito no nosso podcast é conseguir, ao invés de criar perguntas, criar tópicos. Porque aí, baseado nos tópicos, a gente entra no tópico e dá mais liberdade pro player falar. Porque às vezes a pergunta ela ajuda, porque ela te salva, né? Às vezes vai dar aquele momento, já tem uma pergunta, você já entra, o fluxo perfeito, não fica aquele silêncio desconfortável, que pro podcast é horrível, né? Mas às vezes a pergunta te limita. Você sabe que você tem de ir por um caminho, quando você poderia ter aberto outra possibilidade, mas se eu for para outro caminho vai matar tudo que eu construí de linha editorial prévia. Então a gente tenta hoje ir para um modelo onde a gente trabalha mais em cima de bullets do que de perguntas, mas a gente está no amadurecimento desse processo, porque o nosso método, que é com perguntas, funciona. Então a gente foi premiado por isso, a gente está muito bem dessa forma, mas a gente sempre quer melhorar, né? E agora o próximo passo é deixar uma linha editorial menos enrijecida, mais solta, assim. Estamos testando. Legal. Cara, que irado, velho. Pô, valeu por esse bate-papo. Eu vou terminar aqui as perguntas, porque essa área do marketing digital, do podcast em si, a gente pode trocar muita ideia sobre isso, mas eu acho que resume muito no que você finalizou. A gente está testando. E o tempo inteiro você precisa testar novos formatos, novas estratégias, e não deixar a constância de lado, mas ir buscando novas alternativas de melhorar aquilo que já tem. Então, pô, muito feliz de te conhecer. Eu acho que até a Amanda, que é a tua esposa, ouviu muita coisa nova sobre você aqui, e acredito que quem acompanhou esse podcast pode tirar muitos insights, tanto sobre o marketing digital, tanto sobre tráfego pago, sobre, enfim, esse mercado, mas também sobre uma história de inspiração, sobre consistência, sobre resiliência, sobre não desistir, né? Não desistir. Então, pô, muito feliz de ter acompanhado esses capítulos da tua vida e espero poder te ver crescendo ainda mais, né? Em novos projetos, em novas ideias que estão por vir. E conta com a gente, conta com a Sailors, conta aqui com a nossa estrutura também, com o nosso programa, para que sempre que você quiser compartilhar ideias, essa mesa vai estar aqui à disposição. Que legal, cara. Obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz de receber o convite. Foi muito legal essa experiência de estar do outro lado da mesa. Me diverti pra caramba. Obrigado também ao We Are Sailors por proporcionar esse momento, né, de bate-papo aberto pra galera. Às vezes é um insight que sai de um podcast que transforma a vida de uma pessoa. Então, fico bem feliz em poder compartilhar um pouco da história ou de algum conhecimento aplicado, às vezes de mercado, que a pessoa pode utilizar. Parabéns pelo trabalho, o estúdio de vocês é top também, é lindo. A Kiwify já conhece esse estúdio, estamos mapeados. Então, bom estar nesse relacionamento aqui com vocês também. Foi um prazer, cara. Vou estar sempre aí. O que precisarem, tiverem
dúvida, ou quiserem um suporte, ou quiserem só bater mais um papo, se divertir, vai ser um prazer pra mim, cara. Maravilha, obrigado. E para você que acompanha esse podcast até aqui, né, espero que você tenha tirado alguns insights, que isso tenha agregado para você. Se você puder deixar aqui um comentário, talvez falando qual foi o seu maior insight, ou aquilo que você realmente, né, aprendeu com esse podcast, deixa aí que a gente vai estar utilizando para os próximos conteúdos. E é isso aí, valeu, um abraço e até o próximo episódio.